começar, eu quero fazer umas perguntas para vocês e vocês precisam me ajudar, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Quem aqui acha que as mulheres podem votar hoje por conta das feministas? Levanta a mão para mim. Vocês acham que a gente pode votar hoje por conta das feministas? Foi elas que conquistaram isso para a gente? Tem gente que está assim... Quem acha que a gente pode trabalhar hoje, a mulher pode trabalhar por conta das feministas? Levanta a mão para mim. Não, tem gente que está rindo aqui. Não, de jeito nenhum. Não, não. Talvez sim, talvez não. E a gente vai pensar um pouquinho sobre algumas dessas coisas, tá? Então eu queria começar, você pode passar para mim, por favor? Eu queria começar com uma frase, não sei se dá para vocês lerem bem, mas eu vou lendo algumas coisas que estão colocadas ali, que faz a gente pensar um pouquinho. Essa frase é de um poema que chama Elogio dos Sonhos, de uma escritora que se chama Wisława Szymborska, e ela diz o seguinte: sou, mas não tenho que ser filha da minha época. Então eu vou repetir, ela diz assim: sou, mas eu não tenho que ser filha da minha época. E o que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer assim, ó, eu sou, mas eu não preciso ser feminista. Eu sou, mas eu não preciso aceitar todos os padrões que a sociedade coloca para mim. Eu sou, a gente vive nesse mundo, mas eu não preciso me vestir como as pessoas se vestem. Eu não preciso pensar como as pessoas pensam. Então é isso que ela está dizendo. Eu sou, porque eu nasci num tempo da história, a gente está vivendo aqui hoje em dia com muitos dramas, dilemas, mas eu não preciso ser filha da minha época. E a gente vai pensar um pouquinho, eu vou apresentar algumas pessoas que se levantaram na história e que foram filhas da época delas. E aí a gente vai pensar um pouquinho na Bíblia, porque para a gente não ser filho da nossa época, só tem uma alternativa: a palavra do Senhor. Porque se a gente não buscar a palavra do Senhor, a gente vai ser filho da nossa época, a gente vai entrar na moda, a gente vai pensar como as pessoas pensam, a gente vai se comportar como as pessoas se comportam. Então, você pode passar para mim, e eu queria começar lendo. Quem está com a Bíblia pode abrir, por favor, para a gente ler Colossenses, capítulo 3. E eu quero ler para a gente começar a pensar um pouquinho sobre essa temática. Colossenses, capítulo 3. Mais uma aqui. A gente vai ler do verso 1 até o verso 4. Que diz o seguinte: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O que Paulo está dizendo aqui para a gente? Ele está dizendo, olha, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, se vocês têm uma nova vida, se Cristo é o Salvador de vocês, busquem as coisas lá do alto. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Não pense nas coisas da terra. Então quer dizer que eu não tenho que pensar em lavar, passar, cozinhar, trabalhar? É isso que ele está querendo dizer aqui? Não. Não é isso que ele está querendo dizer. Mas ele está dizendo, enquanto você lavar, enquanto você passar, enquanto você for trabalhar, enquanto você for fazer as coisas que você faz rotineiramente, pensem nas coisas, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Então ele está chamando a gente, não se amoldem ao padrão desse mundo. Não pensem. Sabe por quê? Que eu gosto muito desse texto para falar sobre esse tema, porque a gente não para pensar nas coisas do alto. O mundo coloca coisas para a gente e a gente nem refuta e nem reflete. A gente só aceita aquilo, a gente vai recebendo aquilo. Então, tudo que... eu fiz as perguntas para vocês do voto, aí tem gente que fica assim, será? Será que foram as feministas que conquistaram? Será que não foi? O direito ao trabalho? E
tem outras perguntas que eu vou fazer aqui que talvez você vai ficar pensando. Nunca tinha pensado nisso. Por quê? Porque tudo que a gente escuta, a gente retém. A gente não reflete. E Paulo está convidando a gente aqui. Pensem nas coisas lá do alto. Por que a gente deve pensar? Porque vocês morreram. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida está escondida em Jesus Cristo. E a gente precisa lembrar disso todos os dias. A gente precisa lembrar disso constantemente. E aí, para a gente começar, então, a pensar um pouquinho, eu queria fazer um desafio aqui para vocês. Tudo que eu for falando aqui, você já vai pensando, como é que eu vou revestir isso de uma verdade? O feminismo vai trazer algumas coisas para a gente, mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Eu vou trazer depois, mas você já vai pensando. A gente vai falar algumas coisas aqui que talvez você pense assim... E outras coisas melhores, mas vai guardando isso. Então, pode passar para mim, por favor? A gente vai fazer um percurso, eu prometo que assim, ó, eu não vou me delongar muito, mas a gente vai pensar em 5 pontinhos. O feminismo, hoje em dia, ele é dividido em 5 pontos. O proto-feminismo, que é tudo que veio antes do feminismo. A primeira onda, a segunda onda, a terceira onda e a quarta onda, que é o que a gente está começando a viver agora. A quarta onda do feminismo. Tá? Então, lá no proto-feminismo, a gente tem alguns autores muito importantes e muito interessantes que vão falar algumas coisas para a gente. Mas antes de eu começar, porque sempre que eu termino o estudo as pessoas falam isso, então eu vou falar antes de começar, eu fiz seminário, 3 anos. Eu estudei 4 anos, mais um mestrado, para eu chegar a muitas das conclusões que eu cheguei aqui. Então, quando terminar, não pense assim, eu preciso saber refutar tudo isso, eu preciso entender tudo isso. Foi uma caminhada. O convite que eu vou fazer para vocês hoje é para que a gente comece a caminhar e a pensar biblicamente sobre todas as questões da nossa vida. Né? É o start, é um começo, é um convite. Então, você não precisa sair daqui e falar, ai, ela trouxe tanta coisa, tanta informação, e agora eu preciso pensar e preciso fazer. Não, é um convite para a gente começar essa discussão. Tá? Então, na primeira onda lá do feminismo, pode passar para mim, por favor. Antes da gente falar um pouquinho sobre tudo isso, a gente precisa de uma definição de feminismo. Sabe por quê? Se você perguntar para 10 mulheres diferentes o que é o feminismo, você vai ter 10 respostas diferentes. Porque é um movimento muito difícil da gente traduzir em palavras. O que é? Tem gente que vai dizer, não, é o movimento que conquistou o direito ao trabalho. Não, é o movimento que dá liberdade para as mulheres. E aí a Ana Paula Campagnolo tem uma definição. Ela diz assim, o movimento feminista pode ser definido por aquelas pessoas que entendem que existe uma desigualdade entre homens e mulheres. Disso decorre a desvantagem das mulheres e é preciso desfazê-la por meio de políticas públicas ou de ações diretas e afirmativas. Então, o que ela está dizendo? O feminismo, a base, entende que homens e mulheres não são iguais. E a sociedade trata eles dessa maneira desigual, em todas as esferas. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar políticas, precisa criar leis para que essas diferenças acabem. Essa é a base, assim, a síntese do feminismo. Então, pode passar, por favor. Então, ali, no proto-feminismo, a pauta do movimento nessa fase do feminismo era lutar contra a monogamia, o casamento e defender a liberdade sexual das mulheres. Isso aí é muito antes de 1960, quando começaram os primeiros movimentos. Então, o que a primeira onda do feminismo defendia? Fim do casamento. Não queremos mais casamento. E se tiver casamento, que ele não seja entre um homem e uma mulher. Que ele possa ser um relacionamento aberto. E que a gente possa viver o amor livre, sem nenhuma responsabilidade. Então, você vê que isso é a pauta, a base do movimento, ele começa aí. É um amor livre. A gente pode viver, a gente pode fazer tudo aquilo que a gente quiser. Pode passar. Então, a gente vai fazer uma linha do tempo para a gente entender algumas coisas. A primeira menção que a gente vê aí um pouquinho sobre o feminismo, mas tem mais para trás. O pessoal que está estudando isso seriamente no Brasil está descobrindo escritos anteriores, eles têm se dedicado a conhecer para a gente entender que esse movimento não é para direitos iguais de homens e mulheres. Eles querem acabar com a família, eles querem acabar com a sociedade, eles querem acabar com tudo aquilo que Deus criou. Esse é o objetivo deles. Só que a gente acha que não, porque a gente fala, realmente, é o voto, não é que eu perguntei para vocês? É o direito ao trabalho, é o direito da emancipação da mulher. Isso é o que eles dizem para a gente. Mas o movimento não começou assim. A primeira pessoa que a gente tem dimensão que escreveu um pouco é a Cristina
de Pisano, e ela refuta alguns ensinamentos de Agostinho, porque ela achava que ele era muito conservador, então ela refuta algumas coisas que ele diz e pode passar. E ela escreve o livro A Cidade das Damas, e ela vai colocando algumas coisinhas nessa citação, que eu não vou ler, que ela é muito longa, mas eu fiz esse material para deixar para vocês depois. A Neide pode passar para vocês darem uma lida. E o que ela vai dizer ali na síntese, pode passar mais um, por favor. Ela vai dizer ali na síntese é que ela vê que os homens e as mulheres, eles passam por diferenças, eles têm diferenças sociais e a sociedade precisa arrumar alguma forma dessas diferenças acabarem. Então, os principais pontos, pode passar para mim, que ela defende o escrito dela, caracteriza o marco da tradição da utopia feminista e contribui para o panorama de estudos da utopia. Então, o que ela queria? Ela queria promover uma sociedade onde não existissem mais desigualdades entre homens e mulheres. Essa é a primeira proposta. Vê, o primeiro texto que a gente vê lá atrás, ela já queria propor em 1405 isso. E aí, o que significa essa utopia? Que às vezes a gente não sabe o que é a utopia. De acordo com o dicionário, é um lugar ou estado ideal de contemplar felicidade e harmonia entre indivíduos. Qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal fundamentada em leis justas e instituições político-econômicas, verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. Ou seja, a gente vai criar uma sociedade que é boa para todo mundo. Era isso que ela queria propor com o escrito dela. A gente vai criar uma sociedade que é boa para todo mundo, para os homens e para as mulheres. Todo mundo vai ser igual, vai ser tratado igual. Pode passar. E aí eu queria pensar um pouquinho nessa questão, né, dessa utopia e daquilo que foi criado com vocês na Bíblia. Então vamos abrir lá em Gênesis 2, dá para ler ali, mas é legal a gente ler. Gênesis 2, a gente vai ler do 18 até o 22. Então, como ela fala contra o casamento, que ela quer uma sociedade igual, onde homens e mulheres podem ser tratados iguais, a gente vai ler e diz assim, ó. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E lá no 21, então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Então você vê que a gente conhece a criação do homem também, que vem um pouquinho antes, que ele faz o homem do pó da terra, mas Deus faz a mulher de uma substância diferente, né? Porque ele não vai pegar do pó da terra, ele já vai pegar de algo que ele já tinha criado. E ele vai criar de uma maneira especial, porque ele cria o homem de maneira bem próxima, mas para criar a mulher ele fala, homem, agora você vai dormir, que eu vou criar alguém muito especial para você. Por quê? Porque eu não acho bom você viver sozinho. Você tem que viver em comunidade. Então você vê que o próprio Deus olha para a sociedade, para aquilo que ele tinha criado e diz, não é bom que o homem ande sozinho. Preciso fazer alguém para ele. E você vê que Deus faz o quê? Uma mulher. Uma única mulher. Ele não faz duas, não faz três, ele cria uma mulher. E é muito importante, parece brincadeira isso que eu estou dizendo, mas é muito importante a gente dizer isso hoje em dia, porque no mundo é uma loucura. Deus olhou para o homem e viu, não é bom que o homem ande sozinho, ele precisa andar em família. Deus está dizendo isso aqui. Então eu vou fazer uma mulher para caminhar com ele. E ela é igual a ele, a gente vai ver mais para frente depois, se ela é, se ela não é, mas eu fiz ela para caminhar com ele. Então a base do casamento, você pode passar para mim, por favor? A base do casamento cristão, está mais para frente. Ele é monogâmico. Ele é heterossexual. Entre um homem e uma mulher. Então a gente precisa guardar essas coisas na cabeça, porque parece brincadeira. Não sei como é aqui para vocês, em Mogi, mas lá em São Paulo, se eu falar uma coisa dessa, as pessoas vão dar até risada de mim, porque isso daí está longe, muito longe de ser a realidade. E aí então agora a gente vai ter, e eu vou apresentar alguns homens que são precursores do movimento feminista, porque a primeira mentira que eu vou dizer para vocês, que o movimento traz para a gente. Elas dizem que foram mulheres que se levantaram e traçaram as ideias e os ideais que nós temos hoje. Foram os homens. Não foram as mulheres. Que encabeçaram, que ajudaram. E o primeiro dos homens que a gente tem aí dessa revolução sexual é o Marquês de Sades. Pode passar para mim, por favor. O Marquês de Sades, eu não sei se você já ouviu falar do sadomasoquismo.
Se você não ouviu, não vou falar para você o que é, não pesquise depois, quando acabar a palestra, se você tiver dúvida eu converso, mas é uma coisa tenebrosa, é horrível. E ele é uma das primeiras pessoas que eu vou destacar que ele é fruto da sua época, porque ele era um filósofo libertino, ele escrevia literatura erótica, ele era influenciado pelas ideias iluministas, ou seja, naquele momento, Deus não era mais o centro da humanidade. O homem era o centro da humanidade. Ele participou da Revolução Francesa, que defendia igualdade, liberdade e fraternidade. E ele defendia o amor livre. Ele era a cara da época dele. Porque sabe o que aconteceu com o mundo quando o iluminismo começou? O mundo entrou em trevas. É contraditório, né? O período chama iluminismo. Mas foi o período de maior trevas que a Terra viveu nesse sentido. Porque a gente acha que hoje é ruim, na época de Sodoma e Gomorra. Era liberação, principalmente na França, tudo era liberado. Não tinham padrões. O que ele propunha, as coisas doentias que ele propunha, já envolvia pedofilia naquela época. Não é uma coisa. Hoje a gente fala assim, o mundo está caminhando. Não, ele já propunha isso lá atrás. Mas a sociedade ela era mais tradicional, mais conservadora, então era mais difícil dele conseguir. Mas aos pouquinhos, com uma ideia pingando aqui, outra ideia pingando ali, as coisas foram caminhando e foram chegando. Então pode passar. Então Marquês de Sades é um primeiro muito importante para pensar nisso. E ele dizia que nós podemos definir todas as coisas. Eu posso definir com quem eu vou me relacionar. Por isso que o amor livre é possível. Porque eu não preciso me relacionar com uma mulher, se eu quiser. Ele, né? Eu não preciso me relacionar com uma mulher. Eu posso me relacionar com um homem. Posso me relacionar com um adolescente. Eu posso me relacionar com uma criança. Por que eu não posso? Só que a Bíblia diz lá em Gênesis 1:1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E esse Deus que é usado aqui, quem faz design comigo, eu falo, é o Elohim, que é o plural de majestade. E sabe o que ele significa? Ele quer dizer o Deus acima de todos os deuses. O Deus a quem você não pode comparar nada. Criou tudo. Se ele criou tudo, ele tem o poder sobre todas as coisas, não tem? Então quem define o que é o homem, o que é a mulher, o que é o casamento, como deve ser o casamento? Eu? Ou Deus que criou todas as coisas? E Salmo 115:3 vai dizer, o nosso Deus está nos céus e faz tudo como lhe agrada. Ele é soberano. E ele que define as coisas. Mas o mundo que a gente vive hoje diz o quê? Você pode ser quem você quiser. Mas Gênesis 1:1 já diz que não. Porque o Deus poderoso de todas as coisas criou. Quem cria, define. Na primeira linha da Bíblia. Mas a gente esquece disso. Porque a gente está tão influenciado pelo que o mundo vai colocando que eu penso, realmente eu posso ser quem eu quiser. Em algumas instâncias da nossa vida, talvez. Eu posso escolher o estilo de roupa que eu vou vestir? Eu posso escolher as comidas que eu vou comer? Mas eu não posso dizer se eu sou homem ou se eu sou mulher. Isso já foi determinado antes de eu nascer. Eu não posso escolher isso. Isso está em cada célula. Tudo está em tudo dentro de mim. Então eu não posso escolher. Pode passar. E aí, então a gente vai ter um segundo homem muito importante no feminismo, que é William Godwin. E esse William Godwin, ele era contra o casamento. Ele não era tão perdido assim como o Marquês de Sades, mas ele era contrário ao casamento. E aí, você pode pôr para mim, por favor? E ele é ex-pastor inglês. Ele apostatou da fé por conta dos pensamentos iluministas. Então você vê que foi um momento de muitas trevas. Porque ele era um pastor e ele começou a conhecer o movimento o iluminismo e ele abandonou. E ele era contra o casamento. Olha o que ele vai falar sobre o casamento. Ele fala, é um sistema fraudulento e os homens que cuidadosamente erraram em seus julgamentos da vida cotidiana sempre manterão um julgamento distorcido em tudo mais. Acrescente-se a isso que o casamento diz respeito à propriedade. E a pior das propriedades, enquanto dois seres humanos forem proibidos por instituições positivas de seguirem as inclinações de suas próprias mentes, o preconceito continuará vivo e vigoroso. Enquanto continue buscando aferrar uma mulher a mim, proibindo que o próximo prove de seu merecimento superior e colhe os frutos, sou culpado do mais odioso dos monopólios. Então, o que ele quer dizer? Enquanto eu ficar amarrado a uma mulher, as coisas não vão bem, porque isso vai impedir que a gente avance. Porque quando eu estou amarrado a uma mulher, eu conquisto menos.
em quesito de dinheiro, de propriedade, porque eu tenho que dividir com ela, porque eu tenho que cuidar dela. E ela, casada comigo, vai ter que cuidar de mim. Então a gente quer o fim do casamento. E é interessante que ele viveu isso durante muito tempo da vida dele, até que pode passar. Ele conheceu uma mulher, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas antes disso, eu queria que a gente pensasse, né, que ele era contra o casamento, para a gente ver onde foi instituído o casamento. Então, lá em Gênesis 2, 24, diz: por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quem que instituiu o casamento? E Deus fala o quê? O homem deixa o pai e mãe e se une a quem? A uma mulher. Hoje parece brincadeira também, mas a gente tem que enfatizar isso. É uma mulher. Porque hoje em dia, se você for falar, né? Se você quiser falar de casamento, pode ser com quem eu quiser. Não, Deus está dizendo aqui. Ele tem que deixar. O primeiro, tem que deixar o pai e mãe, que isso é importantíssimo. Tem que cortar o laço lá atrás. E é uma mulher. Não é um homem, não é um adolescente, é uma mulher. Então você vê que a gente tem as bases muito sólidas, né? E aí o casamento é monogâmico, eu esqueci outra coisa, né? É heterossexual e é muito importante isso dizer nos nossos dias, infelizmente. Ele é entre seres humanos. Ele é entre seres humanos. Eu fico pensando, Deus, onde o mundo vai parar? Porque até isso hoje a gente precisa dizer, viu? Olha, Deus criou você para se casar com alguém da sua espécie. Não pode casar com um cachorro, com uma árvore, com alguém da sua espécie. Porque tem gente que defende isso. Eu amo a minha árvore, eu quero casar com ela. Não posso? A árvore que tem no meu jardim? O meu cachorro? Então ele é monogâmico, ele é heterossexual e ele é entre a espécie humana. E aí o Godwin, ele casou... não, tem mais uma pessoa antes dele. A Olympe de Goggs, pode passar. Ela fez um panfleto da Declaração dos Direitos das Mulheres. E ela olhava para a sociedade também. Ela olhava mais sem essa questão da revolução sexual. Ela dizia que os homens e mulheres são diferentes, eles têm direitos diferentes, e a gente precisa olhar isso de uma maneira diferenciada. Então, ela distribuiu o panfleto dela na frente de um teatro, de vários lugares, para que as mulheres pudessem ter direitos iguais aos direitos dos homens. Pode passar para mim. E aí, agora sim, o William Godwin, ele era contra o casamento, mas ele conhece a Mary Wollstonecraft e eles se apaixonam um pelo outro e eles têm um amor livre até que ela engravida e tem um bebê. E o que eles decidem fazer? Quem adivinha o que eles decidem fazer? Eles decidem se casar. Por quê? Um homem contra o casamento e uma mulher que era contra o casamento decidem se casar. Sabe qual foi a justificativa que eles deram? Se eu não casar com ela, a nossa criança vai ficar desamparada. Ué, mas propriedade não é uma coisa ruim? Você não vai ter que dividir os seus bens? Não entendi. Então você vê que lá no fundo, eles achavam que era uma coisa ruim até eles encontrarem alguém. O dia que os dois encontraram, porque a Mary sofreu muito na vida dela, vale a pena assim, procurar saber um pouco da biografia dela para entender por que ela viveu tudo que ela viveu, as coisas que ela estava propondo. Ela sofreu muitos abusos durante a vida dela, abandono. E ela escreveu um livro que chama Reivindicações do Direito das Mulheres, que diz assim: na luta pelos direitos da mulher, meu principal argumento baseia-se neste simples princípio. Se a mulher não for preparada para a educação, para se tornar a companheira do homem, ela interromperá o progresso do conhecimento e da virtude, pois a verdade deve ser comum a todos, ou será ineficaz no que diz respeito à sua influência na conduta geral. Como se pode esperar de uma mulher que ela colabore, se nem ao menos sabe porque ela deve ser virtuosa? Então, o que ela está dizendo? Sabe qual é o problema da desigualdade entre homens e mulheres? É que os homens têm educação formal, as mulheres não. Quantas mulheres, que na época delas, homens iam para a faculdade, eles estudavam mais, né, do que as mulheres. Ela diz, quando as mulheres forem educadas formalmente, os homens e as mulheres vão ter direitos iguais. Agora eu pergunto para vocês que vivem hoje no século XXI e as mulheres são educadas formalmente. Nós chegamos à igualdade entre homens e mulheres? As mulheres são iguais aos homens?
Mas ela propunha isso lá atrás. Ela dizia, eles vão ser iguais se eles forem educados formalmente. Por que não é igual? Porque não envolve formação, né? Envolve isso que a gente está conversando aqui desde o começo. Envolve aquilo para que Deus criou a gente para ser. Não tem nada a ver com o que a gente vai estudar na sala de aula. Não tem nada a ver com o que a gente estuda na faculdade. Tem tudo a ver com o que Deus disse que a gente deveria ser, que a gente deveria fazer. Então você vê que ela propunha umas coisas mais leves do feminismo. Mas mesmo assim não resolve. E aí então, o que é ser virtuosa e por que ser virtuosa? A gente tem um provérbio na Bíblia que fala um pouco sobre a mulher virtuosa, as características dela. E ela diz lá no final, né? Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu acho muito legal que todo mundo fala da mulher virtuosa. Ah, porque ela faz, porque ela acontece. Mas sabe por que ela é virtuosa? Porque ela teme ao Senhor. Não é porque ela acorda cedo, porque ela lava, porque ela passa, porque ela... Não é nada disso. Ela é virtuosa porque ela teme ao Senhor. A única coisa que vai fazer com que nós sejamos mulheres de direitos, se nós tememos ao Senhor. Porque a gente vai entender para que Ele nos criou, a gente vai entender por que a gente tem que ir lá e, de repente, fazer uma política pública para melhorar a escola das crianças, mas a gente vai agir com lealdade, com justiça, com bondade, com a do Senhor. Então, ser virtuosa é temer ao Senhor, é buscar ao Senhor. E a Mary não entendeu isso, mas eu e você podemos entender isso com a graça de Deus. E aí, então, pode passar. A Mary teve a filha, que eu falei para vocês, que é a Mary Shelley, e logo que a menina nasceu, a Mary morreu. Mas a filha dela, a Mary Shelley, lia muito das coisas que ela escreveu, ela ia muito atrás. E a Mary Shelley escreveu um livro que você já deve ter ouvido falar. Ele chama Frankenstein. Então você pode não ter lido, mas todo mundo já ouviu falar do Frankenstein. Às vezes a gente fala, nossa, aquela pessoa parece uma morta-viva, é tipo um Frankenstein. Todo mundo sabe, conhece um pouco, né, do que ela fez. E tem gente que acha que ela escreveu esse livro para retratar tudo aquilo que ela viveu e que ela sofreu. E por que esse livro é muito importante? No final eu vou contar, não vou contar agora não, senão vocês vão cansar, mas eu vou contar para vocês por que esse livro ele é muito importante para a gente. O Frankenstein. E um dos trechinhos, vou ler aqui porque sem óculos eu já não enxergo mais, eu já achei que já... Um dos trechinhos que ela vai destacar, né, que coloca no livro dela, diz o seguinte. Foi? Não, vou ler ali, daqui a pouco eu abro aqui. Ela vai dizer assim, ó. Frankenstein é um lamento, o Jones falando do livro dela. Está pleno de remorso e não de arrependimento. Nisso era o reflexo da mente de Mary Shelley. Especialmente depois que os eventos do outono de 1816 deixaram uma marca indelével em sua psique. Mary Shelley nunca poderia repudiar o radicalismo de sua família, nem poderia admitir que sua participação nesse radicalismo era errada, mas, por outro lado, poderia negar que pessoas morreram por causa de suas ações. Porque se a gente vai lendo um pouco a história dela, ela propôs algumas coisas, ela destruiu uma família, e a esposa desse outro homem cometeu suicídio por conta do que ela fez. Então, ela era uma pessoa muito perturbada. E vocês vão ver, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, vai ver que todas as pessoas que se levantaram para propor coisas do feminismo tiveram histórias muito terríveis. De abandono, de muito sofrimento, de privações. E aí eles olharam para o mundo e falaram, se eu sofri, ninguém vai mais passar por isso que eu passei. E vamos acabar com tudo aquilo que me fez sofrer. E aí, no final da vida, a maior parte deles se arrependeu daquilo que eles estavam vivendo, porque eles viram que era uma coisa muito dura e muito difícil, né, de viver e aceitar. Então, pode passar. E é interessante, né, porque ele vai falar sobre a Mary, que ela não podia dar um jeito em tudo aquilo que ela viveu. E eu e você também não podemos dar um jeito nas narrativas, a gente não pode consertar a nossa história. Nós não podemos dar um jeito na nossa dor e no nosso pecado. E a Bíblia vai falar, lá em Gênesis 3:7, que depois que o homem e a mulher comeram do fruto, o que eles fizeram? O que o texto fala ali que eles fizeram? Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando eu e você pecamos, a gente tem a tendência de fazer igual a Mary Shelley. A gente tem a tendência de esconder. Através de escritos,
fazer de conta que não aconteceu. Sabe igual criança quando apronta? A criança apronta e faz o quê? Não fui eu. Não fui eu não tenho nada a ver com isso, não é? Esconde. Eu e você queremos fazer isso. Adão e Eva quiseram fazer isso lá desde o começo. Só que Deus não aceita essas coisas. E como eu sei que não aceita? Pode passar para mim. Porque mais à frente, Deus vai dizer, lá em Gênesis 3:21, o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então Adão e Eva pecaram e eles tentaram consertar o pecado deles costurando roupas. E Deus disse, de jeito nenhum. Vocês não vão dar o jeito no pecado de vocês, eu dou, eu conserto. E o que eu vou fazer? Eu vou costurar roupas para vocês. E o que Deus fez? Ele derramou o sangue de Jesus por mim e por você. Mas lá naquele momento ele matou um animal inocente para que o pecado deles dois pudessem ser coberto. Então pode passar. E agora então a gente vai entrar na primeira onda do feminismo. E o que eles, as duas lutas principais eram a luta pelo voto feminino e o ingresso da mulher no mercado de trabalho. Mas vejam, gente, que até aqui a primeira onda parece ser suave, que começou com as pautas que eu coloquei para vocês. Mas a base do feminismo era tranquila? Os teóricos, as propostas, eram coisas suaves, coisas vindas direto do céu, de Deus. Uma outra pessoa propuseram isso, mas a maior parte das pessoas não propôs. Então, pode passar. Na primeira onda, a gente vai ter a primeira convenção de mulheres em Seneca Falls, nos Estados Unidos. Duas mulheres se destacaram mais nesse momento. Pode passar. Que é a Elizabeth Stanton e a Lucretia Mott. E o que elas queriam, o que elas propunham? Lá em 1912, nessa publicação que elas fizeram, Antissufrágio, nós vimos que as mulheres estavam isentas da responsabilidade política e legal, como servir ao exército ou se juntar ou se sentar em um júri. Muitas responsabilidades pesadas, como prover para a família, pagar dívidas e ir para a cadeia por crimes menores, são poupadas do sexo feminino. Se uma esposa se endividasse naquela época em negócios ilegais, a lei responsabilizava o marido, e não ela. Essas são apenas algumas das razões pelas quais as mulheres, né, que a Grace fala no livro, elas não queriam votar. Porque votar para as mulheres naquela época era muito bom, porque quem votava tinha que ir para a guerra, quem votava tinha que pagar impostos, tinha que fazer muitas coisas. As mulheres não precisavam fazer isso, porque é o marido delas que fazia. Então, elas não queriam votar. Que é uma coisa interessante. Por quê? O que a gente fala? O que a gente aprende? Que o feminismo conquistou o voto para a gente e que todas as mulheres queriam votar. As mulheres não queriam votar. Elas foram nessa conferência aí de Seneca Falls justamente para dizer, nós não queremos votar. Vocês querem, umas 3, 4 mulheres aí querem que a gente vote, mas a gente não quer votar. A gente não quer perder direitos, porque votar naquele momento era perder direitos, não era ganhar direitos. Mas pode passar. A Elizabeth, ela era muito estudiosa, ela tinha feito muitos cursos, e ela escrevia os discursos para convencerem as mulheres a votar, e quem ia fazer os discursos era a Lucrétia. E aí a Lucrétia ficou mais conhecida do que ela no movimento feminista. E sabe por que a Elizabeth não podia sair por aí fazendo discursos e puxando as mulheres para a rua? Porque ela era mãe de 7 filhos. E ela tinha que cuidar da casa dela. Então, a Lucrétia acabou ficando mais conhecida no movimento do que ela, porque, apesar dela lutar pela libertação feminina, ela tinha que ficar em casa cuidando de 7 crianças. Que contradição, né? Que a gente vai vendo na história. E aí pode passar para mim, por favor. Aí, sobre isso, né? A Rebecca Merkel vai dizer, não podemos deixar de nos perguntar se é por este motivo que o rosto da Lucrétia está na moeda de $1 americano, em vez de Stanton. Será que não ter filhos é uma vantagem maior para uma mulher do que ser talentosa, inteligente ou instruída? Será que os filhos são um alqueire sobre a qual as mulheres são forçadas a esconder sua luz? Aparentemente, sim. Se as mulheres quisessem seguir carreiras intelectuais bem-sucedidas, elas precisavam não ter filhos. Isso significava que precisavam permanecer casadas com seu trabalho, manter uma existência celibatária e não ter nada com homens. Freiras renunciam ao sexo para se tornarem casadas com Cristo. Então, é o que ela está dizendo. Naquele momento, se uma mulher quisesse se dedicar ao movimento feminista, ela não podia se casar.
Porque casamento implicava obrigatoriamente em ser mãe. Não tinha pílula. Me adiantei já o assunto. Não tinha. Como que ela não ia ser mãe? Então, para ela ser uma feminista e lutar pelos direitos das mulheres, ela não podia casar. Por isso que elas eram contra veementemente o casamento. Porque para as mulheres se engajarem no movimento, elas não poderiam ser casadas. Só que veja que a palavra de Deus, ela vai falar algumas coisas sobre a mulher, sobre o que é ser mulher e por que ele criou. E pode passar. Lá no comecinho, Deus vai falar, lá em Gênesis 1, 26, diz assim, e disse Deus, façamos, nessa versão, eu pus essa de propósito, para você ver até como as traduções das nossas Bíblias já estão começando a fazer traduções diferentes. Ela já diz assim, ó, façamos o ser humano. Porque geralmente elas trazem, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Você vê que até a Bíblia agora já está assim, ser humano. Porque o homem, quando a gente pensa no homem, a gente pensa no ser humano. Que é essa ideia que vem. E é interessante que Deus vai criar o homem e a mulher, a imagem e semelhança dele, os dois. Os dois, para dominar. Então a mulher pode trabalhar, biblicamente falando? Pode. Ela precisa abrir mão de ser esposa e mãe para trabalhar? Mas é isso que os movimentos querem trazer para a gente. Ou uma coisa, ou outra coisa. Porque você precisa ser feliz. Mas Deus disse aqui, ó, tenha ele domínio sobre tudo. Sobre todas as coisas. Você tem que ter domínio, tem que cuidar do jardim, tem que cultivar, tem que usar a força que eu dei para trabalhar. Porque os dois foram criados à minha imagem e à semelhança. O homem e a mulher foram criados à minha imagem e semelhança. E os dois têm dignidade por causa disso. E aí, então, agora pode passar, que eu acho que eu pus demais. Mas a próxima é uma russa, se chama Alexandra Kollontai. Dela eu vou falar bem pouquinho, bem rapidinho, porque ela é uma das feministas mais revolucionárias, apesar dela estar na Rússia, antes de todos os outros movimentos. Ela defendia que era necessário que os filhos fossem do Estado e não das mães. Então, ela era uma das primeiras comunistas aí, de esquerdistas do mundo, que dizia, os filhos são do Estado e as mulheres não são dos maridos, somos todos filhos do Estado. E ela implementou a legalização do aborto, a facilitação do divórcio e incentivou todas as facilitações sexuais que incentivavam qualquer tipo de vida promíscua. E ela era aliada ao Partido Comunista Russo do governo de Lenin. Quando Lenin caiu, o próximo governante acabou com tudo, porque ele viu que aquilo estava destruindo a sociedade russa. Agora veja como o mundo não aprende. A Rússia passou por tudo que a gente está passando. O governante que veio depois de Lenin disse, isso daqui acaba com a sociedade, vamos revogar tudo. E a gente não aprendeu nada como humanidade. Porque a gente já teve um momento da história que ensinou isso para a gente e a gente não aprendeu nada. Agora, a gente vai ter, pode passar mais um. Agora a gente vai ter a Margaret Sanger. Essa moça é um Hitler de saia. Ela era eugenista, ou seja, ela era contra os pobres, contra os deficientes, contra os negros, contra todo o peso social. Então ela falava, pobre, tem que matar. Porque eles dão muita despesa para o Estado. Fica gastando dinheiro, tem que dar benefício, tem que ficar ajudando. Deficiente, tem que matar. Porque eles são dependentes a vida inteira. Então, o que ela propunha? A Margaret Sanger, é a fundadora do Planned Parenthood nos Estados Unidos, que é a primeira clínica, eles dizem assim, mas eu vou dizer o que é. É a primeira clínica de controle de natalidade dos Estados Unidos. É a primeira clínica de aborto da história. É isso que eles são. Mas eles dizem que é um controle de natalidade que fica mais bonito. Então, você entra no site do Planned Parenthood, aí você olha, ai, que lindo, eles ajudam a gente a não ter filhos demais, porque a Terra está super populosa, né? Não vai ter comida para todo mundo. Quem já não escutou isso? Não tem comida para todo mundo, se nascer muita criança a gente vai morrer de fome, então a gente tem que controlar o quanto de criança que nasce. E aí ela vai propor também aqui, ela acreditava que era possível melhorar a raça humana por meio da procriação seletiva. As práticas da eugenia avisavam pessoas com deficiência, pessoas de cor e pessoas pobres.
Ela era marxista, eugenista e a favor da libertação sexual. Ela se dedicou tanto à causa do controle da natalidade que ela negligenciou os cuidados da filha dela de 5 anos. A menina estava muito doente e ela saiu pelos Estados Unidos falando contra, falando a favor do controle de natalidade, e a menina morreu. E depois que a menina morreu, aí que ela disse: nós não devemos ser mães, nós não devemos ser filhos, porque isso é um fardo para a mulher. Então você vê, de um drama pessoal dela, ela se joga mais ainda na luta, contra a natalidade. Pode passar. Uma das frases que ela diz é: a eugenia é sugerida pelas mais diversas mentes como o caminho mais adequado e definitivo para a solução de problemas raciais, políticos e sociais. O problema mais urgente hoje é como limitar e desencorajar o excesso de fertilidade daquele que é mental e fisicamente deficiente. O que ela está dizendo aqui? Vamos acabar com os deficientes. É a primeira coisa que a gente precisa atacar na sociedade. Precisa acabar com eles. Abertamente. A gente precisa acabar com eles. Eles são um mal social e eles precisam ser extinguidos. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pode pôr. De onde que surge a ideia de que a gente tem que ter controle de natalidade? É da Bíblia? É pautada na história? Ou ela é uma herança de uma feminista? E eu pergunto para controle de natalidade com pílula anticoncepcional. De onde vem a pílula anticoncepcional? Quem criou? Por que ela foi criada? Sabe quem criou a pílula anticoncepcional? Margaret Sanger. Sabe por que ela criou? Para que acabasse a procriação de negros, pobres, deficientes. Então ela veio com essa história de controle de natalidade para que as pessoas não tivessem mais filhos. Para que as mulheres pudessem ter amor livre com quem elas quisessem e não engravidassem mais. Essa senhora distinta inaugurou na nossa era e na nossa sociedade a liberdade feminina. Por quê? Porque se ela não engravida, ela pode ter quantos relacionamentos ela quiser, com quem ela quiser, como ela quiser, de maneira irresponsável, que isso era uma coisa que acontecia só com os homens, mas não acontecia tão livremente igual acontece hoje, porque eles tinham medo de engravidar outras mulheres também. A Margaret Sanger acabou de mudar a história da humanidade para sempre. E para sempre por quê? Porque a Parenthood existe até hoje. Pode passar para a gente. E em 1948, a Paternidade Planejada concedeu uma pequena bolsa para Gregory, John e o Mr. Shen para conduzir pesquisas sobre a pílula anticoncepcional. Em 2018, a organização arrecadou mais de 245 milhões de dólares. Com o que eles arrecadam? Com abortos. Quanto eles lucram com abortos? Mais de 45 mil bebês foram abortados por essa organização em 2018. 45 mil crianças. Ah, mas quando que começa a vida? Eu escutei na faculdade, que eu fiz, serviço social, uma faculdade de extrema esquerda, que uma criança, ela só passa a ser um ser humano quando ela nasce. Porque a gente só é ser social depois que a gente sai da barriga. Enquanto a gente está na barriga, a gente não é um ser social, a gente não se relaciona com outras pessoas. Não é vida. Mas isso já faz tempo. Só nasce depois de... Só é gente depois de 9 meses? Não, só depois que nasce. Até enquanto não nascer, não é gente. Pode matar, tranquilo. É isso que o movimento prega e traz para a gente. Pode passar. Só que a Bíblia vai dizer o seguinte, lá em Salmo 139. Pois tu formaste meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. O que Deus está dizendo aqui para mim e para você? Quando é que começa a vida? Quando que começa a vida? Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Quando é que foi?
Na hora que o espermatozoide encontrou o óvulo. Ali já começou a vida. Ai, mas não tem nada. Tu me teceste, foi no ventre da minha mãe. Não fui eu que disse. É o Senhor que está dizendo isso. Só que a sociedade quer ajudar, quer fazer a gente pensar que quando é que isso acontece? Depois que nasce. Não, depois que nasce é que vira gente. Até nascer, pode tirar. Eu tinha pensado em pôr para vocês, mas depois eu posso mandar para a Neide, quem quiser ver, que agora tem uns videozinhos curtos que eles vão mostrando como que fazem um aborto. A criança sente tudo. Tudo que está acontecendo lá. E as pessoas vêm dizer para mim que é tranquilo, que não tem problema, que a criança não vai sentir nada. Sente tudo. Eu pedi, para hoje eu não consegui, mas a gente está levantando que tem muitas mulheres que estão me ajudando a construir esses estudos, essas palestras, porque elas querem aprender mais. Eu quero saber, eu vou pesquisar. Qual o nível de depressão, suicídio, de saúde mental entre as mulheres que cometem aborto? É altíssimo. Mas ninguém quer contar isso. As pessoas só querem dizer, acabe com a vida, porque isso vai acabar com a sua vida. Mas de qualquer forma vai acabar, porque se você tem um filho que não foi planejado, vai acabar de uma certa forma, porque seus planos, seus sonhos talvez vão ser adiados, você vai ter que abrir mão de muitas coisas que você desejou, que você almejou, nesse sentido. Mas filhos são bênção. Mesmo que eles venham de uma maneira que, olha, não há um incentivo para ninguém sair por aí buscando as coisas fora da vontade de Deus. Mas se ele veio, ele é bênção e o Senhor vai dar condições para uma mulher que está nessa situação passar por isso. Claro que eu e você temos uma responsabilidade de amparar essas mães solteiras, de ajudar, porque é muito fácil a gente também dizer, não tire e deixa ela lá passando por todas as dificuldades que ela vai ter que enfrentar e lidar para criar uma criança. Mas o aborto não é uma opção, porque foi formado por Deus. No ventre da mãe. Foi o Senhor que fez. E a gente precisa entender isso, e eu fico muito feliz quando eu vejo assim, muitos cabelos brancos, que eu falo, Senhor, eu preciso de cada uma de vocês. Sabe, nós jovens precisamos de cada uma de vocês. Vocês já caminharam tanto com Jesus? E vocês precisam, eu oro muito, falo, Senhor, encoraja as irmãs mais experientes da igreja para elas falarem com a gente. Para elas dizerem, minha filha, você está desmiolada ali, ó, você está indo atrás daquele menino, ele não é de Jesus. Deixa eu te contar a minha história. Tem uma senhorinha lá na minha igreja, a dona Diva, e um dia a gente estava num almoço, ela sentou do meu lado, ela contou a história dela para mim, gente. Ela chorou e eu chorei. Eu falei, dona Diva, que o marido dela morreu quando as crianças eram pequenos. Eu falei, como é que a senhora conseguiu criar os seus filhos nos caminhos do Senhor sem o seu marido? Ela, Deus que me deu força. Porque eu não tinha emprego, eu não tinha nada, eu arrumei uma máquina de costura. E eu ia fazer um curso, eu deixava as crianças com uma pessoa, eu ia fazer um curso e eu criei essas crianças costurando. Sabe o que minha geração fala da dona Diva? Você é doida, eu vou criar meus filhos costurando, eu que nada. Eu quero ir para a empresa, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser conhecido, eu quero ser palestrante, eu quero fazer. Não tem mais ninguém da minha geração que quer ser igual a dona Diva. Mas sabe por quê? Porque a gente precisa de todas as donas divas dizendo, caminhar com Jesus vale a pena. A gente precisa tanto de vocês, tanto, que vocês nem imaginam o quanto a gente precisa de vocês. Porque às vezes eu falo assim, né, para as senhorinhas lá da igreja, às vezes vocês têm medo da gente, porque a gente mexe no celular, porque a gente dá palestra, porque a gente faz as coisas. Mas sabe do que isso adianta no dia a dia da vida? De nada. Não adianta de nada. A gente precisa de gente que ensina a gente a orar. A gente precisa de gente que ensina a gente a ler a Bíblia, caminhar com Jesus. Então eu vou fazer um convite antes de continuar. Por favor, invistam em nós. Não só em oração, mas invistam na gente mesmo. Fala assim, eu vou pegar uma jovenzinha da minha igreja, Jesus me mostra quem é, e eu vou caminhar com ela. Eu vou contar para ela tudo aquilo que o Senhor fez por mim, tudo aquilo que o Senhor me ensinou. A gente precisa disso. A gente precisa das mais novas, com as mais experientes, o tempo inteiro. Então, feito o meu convite, pode... vamos ler essa daí. Então, ela vai falar aqui, né, sobre o que a gente estava conversando em relação ao aborto. O que há de mais importante a respeito da legislação do aborto na lei bíblica é que não há legislação nenhuma. Era tão inconcebível que uma mulher israelita pudesse desejar um aborto que não havia necessidade de mencionar esse crime no Código Penal, porque eles tinham uma consciência muito clara de que é Deus quem dá a vida. E a gente não pode tirar a vida. Eu e você precisamos ter isso muito claro e a gente precisa dizer para as próximas gerações. O que Jó falou para a esposa dele? O Senhor deu, o Senhor tomou.
Bendito seja o nome do Senhor. A gente precisa ter essa clareza. É Deus quem dá a vida. E a gente não pode tirar ela em circunstância nenhuma, em hipótese nenhuma, não importa qual é a situação. E um arcebispo da época da Margaret Sanger, ele disse assim: tirar a vida depois de seu início é um crime horrível, que ele está falando de assassinato, né? Mas impedir a vida humana que o Criador está prestes a realizar é satânico. No primeiro caso, o corpo é morto, enquanto a alma vive. No último, não apenas há um corpo, mas uma alma imortal é negada a existência no tempo e na eternidade. Então ele vai dizer, você cometeu um homicídio, é pecado? É pecado. Mas você tirar uma vida que ainda nem nasceu, é obra de Satanás. Não pode ser outra coisa. Ele fala, é obra do inimigo. E foi um arcebispo que falou naquela época, né, contra Margaret Sanger. E aí, então, agora a gente vai passar por um momento muito bonito da história do feminismo, que é a Cruzada das Mulheres. O que foi essa Cruzada das Mulheres? Com a Revolução Industrial, os homens não trabalhavam mais em casa, porque antes da Revolução Industrial, como é que acontecia? As famílias moravam nas fazendas, iam produzindo. Com a Revolução Industrial, as pessoas começam a morar nas cidades e você não trabalha mais ali na fazenda ou no núcleo. Então, se, por exemplo, eu sou casada com um sapateiro, eu faço sapato, o meu marido faz sapato, eu sei fazer sapato, meus filhos sabem fazer sapato. Por isso que a gente brincava, né? Se é filho de ferreiro, vai ser ferreiro. Se é filho de sapateiro, porque naquela época era isso, era o ofício da família, né? Que passava de geração em geração. E aí, quando os homens começam a ir para as fábricas, o que acontece? Eles não vão direto do trabalho para casa, eles vão do trabalho para o bar. E aí o alcoolismo começou a ser muito presente na sociedade. E as mulheres sofriam muito, porque às vezes era o irmão, era o pai, era o filho, era o marido. E elas começaram a ficar muito descontentes com a situação. E elas começaram a se reunir, pode passar, nas igrejas para combater isso. Então, essa associação de temperança das mulheres cristãs foi fundada em 1874, em Cleveland, Ohio, em resposta à Cruzada da Mulher, porque as mulheres foram para ruas e falaram, chega, a gente não aguenta mais. Só que essa cruzada, sabe o que as mulheres faziam? Elas iam orando. Elas foram andando pelos Estados Unidos nas ruas, elas iam orando, pedindo ao Senhor, por favor, livra a gente disso que a gente está passando. Livra os nossos maridos, os nossos filhos de tudo que está acontecendo. Bem igual que a gente vê hoje em dia, né? Igualzinho. A gente vê as mulheres saindo na rua, todo mundo sai orando, né? Pedindo, Senhor, intervenha. E essa moça, né, Frances Willard, ela é nascida em 1839, e ela foi uma das personalidades mais importantes do metodismo estadunidense, e ela foi a presidente nacional da associação. Então, a Cruzada das Mulheres e o feminismo, eu esqueci de falar, a primeira conferência feminista foi feita numa igreja. E foi porque as mulheres convenceram o pastor de que elas precisavam lutar contra todas essas questões. Então, elas conseguiram o espaço da igreja para disseminar as ideias que elas tinham. E o mais bonito, né, dessa Associação das Mulheres, a Cruzada, é que a Nancy Pierce vai falar: senhoras tímidas que nunca pensaram em falar em público, levantavam-se e oravam em voz alta. Mulheres idosas guiavam grupos para as ruas e as esposas de cidadãos ilustres seguiam-nas. Todos os tipos de mulheres se juntaram à cruzada. Esposas e mães de bêbados vinham chorando para as reuniões. Professoras, estrangeiras, funcionárias, avós, ricas e pobres, idosas e jovens, todas marchavam juntas, cantando e indo corajosamente aos piores lugares, até que a cidade parecia estar entregue nas mãos de Deus e das mulheres. Mas foi um momento diferenciado na história do feminismo, onde as mulheres reconheceram que a gente só vai poder ter uma mudança se o Senhor trouxer essa mudança. Mas depois disso, infelizmente, isso foi perdido. E aí pode passar. E aí a gente vai ter um ícone, que é fruto, aí, inspirada em todas essas coisas que aconteceram, mas ela veio bem depois, que é a Phyllis Schlafly, eu acho que é assim que fala o nome dela, tem até uma série sobre ela agora. E o que ela propunha? Ela era contra tudo do feminismo. Então, uma das lutas principais dela era contra o voto, ela era antifeminista, ela era ultraconservadora, ela era a favor da família, contra o aborto. E, em 1972, encabeçou a Emenda da Igualdade de Direitos, uma iniciativa destinada a incorporar à Constituição a garantia de igualdade entre homens e mulheres. Então, ela rodou os Estados Unidos inteiro, ela foi muito influente, ela conseguiu fazer oposição contra o feminismo durante muito tempo,
defendendo os valores. Agora eu pergunto, quantas mulheres eu falei aqui agora que lutaram contra o feminismo naquela época? Deus precisa de uma pessoa. E às vezes não precisa para o mundo inteiro, mas ele precisa de uma pessoa em cada cidade, pelo menos. De uma pessoa corajosa para fazer a diferença ali onde ela está. Uma pessoa. Para dizer, não, nós não aceitamos isso, porque isso vai contra os nossos valores, os nossos princípios. Então ela foi muito importante no movimento contra. Aí eu quero fazer só uma pausa antes da gente seguir. Pode passar. Que agora eu vou correr. Onde estavam os homens nesse momento e o que a igreja estava fazendo enquanto tudo isso estava acontecendo? Porque a gente sempre fala, né, das mulheres, as mulheres, as mulheres, o que acontece com as mulheres, mas a gente fala pouco dos homens. E a Nancy vai falar que nesse momento os homens saíram para trabalhar e eles entenderam que quem tinha que cuidar da virtude e da moral da sociedade era a mulher. Então os homens recuaram e a partir desse momento os homens não são mais frequentadores das igrejas. As mulheres são. Então o homem saiu para trabalhar e a mulher foi para a igreja. Engraçado, né? Que hoje em dia nossas igrejas são mais cheias de homem e de mulher. Onde isso começou? Lá atrás. Pode passar, que agora eu vou... Pode passar mais um ainda. Então ela vai dizer, né? A igreja americana consentiu em grande parte comum com a redefinição da masculinidade. Depois de séculos ensinando que maridos e pais eram divinamente chamados ao ofício de autoridade no lar, a igreja passou a fazer o apelo às mulheres. Os ministros diziam que elas tinham o dom especial para a religião e a moralidade. A gente tirou os homens do cenário. A coisa já era feia desde o Éden, mas a partir daí, por isso que a mulher fica... Você já ouviu algum pastor falando assim? Leve seu marido para a igreja. Chama o seu marido. Ué, mas ele é homem, feito, ele tem que ter a fé dele, ele tem que ter a vida dele, mas a gente aprendeu que a responsabilidade é nossa, o crescimento espiritual deles. Mas a Bíblia fala que não, a responsabilidade do crescimento espiritual da família é do homem, não é da mulher. Mas a gente vive tudo invertido. Por quê? E a gente nem sabe por quê, por causa da história. A história da humanidade. Pode passar, por causa do pecado, né, que influencia. Aí só para a gente pensar, onde estava Adão quando a serpente tentou a Eva? E onde estavam os homens quando foi dada a virtude para as mulheres? Aí eu quero ler só mais essa situação e agora eu vou começar a seba nas canelas. Vai dizer sobre um livro muito legal que todos... Eu não li ainda, porque é um livro para homens, mas ele está na minha lista. O livro chama O Silêncio de Adão. Diz assim, o silêncio de Adão é o começo da falha de cada homem, da rebeldia de Caim e a impaciência de Moisés, da fraqueza de Pedro, até a falha em não amar. Ontem devidamente a minha esposa. É também um retrato inquietante, mas revelador da natureza do nosso fracasso. Desde Adão, todo homem tem tido uma inclinação natural para permanecer em silêncio quando deveria falar. Desde o Éden, o homem é omisso. Desde o Éden. Em todos os períodos da história, a gente vai vendo o homem se escondendo. Mas a gente tem culpa no cartório também, porque eles são omissos. O que a gente faz quando eles se omitem? A gente entra na frente. Então não tem ninguém certo nessa história. Porque se eles são omissos, o que a gente deveria fazer? Botar os nossos joelhos no chão, orar e pedir para que o Senhor mudasse essa situação. E não tomar a frente. Então agora eu vou correr para a gente ir para a segunda onda, que eu quero falar mais da terceira do que da segunda. Pode passar para mim. Então o objetivo da segunda onda é a aceitação social do sexo livre, visando acabar com a moral tradicional vigente no Ocidente. Quem foram as pessoas mais importantes? O Alfred Kinsey, ele fez uma pesquisa, porque a esposa dele tinha problemas, quando eles iam ter relações, ela tinha problemas, então ele começou a estudar por um motivo bom e acabou desvirtuando toda a pesquisa dele, e ele defendia a bissexualidade, ele dizia que isso era algo normal, natural, e que as pessoas deveriam provar esse tipo de amor. Depois a gente vai ter a Simone de Beauvoir, que foi muito importante também no movimento, e ela disse a frase emblemática, que vai se desdobrando até no que eu vou falar mais no final. Ela disse assim, não se nasce mulher, torna-se mulher. Ninguém nasce mulher. A sociedade vai ensinar o que é ser mulher. É uma construção. E ela vai falar muitas outras coisas, e eu só pus para a gente lembrar. Deus criou o ser humano à sua imagem. Homem e mulher os criou. A gente nasce mulher, porque foi Deus que fez a gente mulher. E ela defendia o fim do casamento, o fim da família, o aborto, o incesto e a pedofilia.
Ela foi acusada de ter iniciado nessa vida 11 crianças, ela e a relação dela com o Paul Sartre era uma coisa horrível. E ela vai falar um pouquinho sobre a carreira, que a mulher deveria trabalhar, que ela deveria cuidar dela, né? Não procurar o lar. Aí a próxima é a Beth Friedan, e ela também foi muito importante no movimento. Ela disse que as mulheres sofriam de um problema sem nome, que mais para frente elas vão denominar como patriarcado. E ela diz assim, ela era a favor do aborto, pílula anticoncepcional, salários igualitários e oportunidades iguais para homens e mulheres. Ela disse, é mais fácil viver atrás de outra pessoa do que se completar. A liberdade para liderar e planejar a sua própria vida é assustadora, se você nunca enfrentou antes. É assustador quando uma mulher finalmente percebe que não existe uma resposta para a pergunta quem sou eu, exceto a voz dentro de si mesma. Então ela estava querendo dizer, mulheres, ser dona de casa, você ficar atrás de um marido, não está com nada. Não está com nada. Aí eu vou ler só o finalzinho, pode passar para mim, da citação da Francine. Ela vai dizer, olha, o problema da mulher não é o homem, mas é ela mesma. O problema do homem não é a mulher, mas ele mesmo. E a solução para ambos é Cristo. O problema não é o casamento, o problema é que eu e você somos pecadores, precisamos desesperadamente do Senhor. Aí eu vou passar porque eu quero chegar na ideologia de gênero. E isso daí, pode passar. Pode passar mais um? Aí a Kate Millett é outra pensadora muito importante, que ela vai falar mais sobre a política sexual e a importância do amor livre entre homens e mulheres. Ela vai falar da libertação sexual contra a família e contra o aborto, e a favor do aborto. Então você vê que todo mundo é a mesma pauta. Todos eles trazem a mesma pauta. E aí eu quero chegar lá na ideologia de gênero, que é o que vai mais... que está mais pegando. E aí tem a última, que essa daí foi bem radical, que eu nem sei falar o nome dele, que é a Firestone, que ela vai falar um pouco sobre a maternidade fere as mulheres. Não a maternidade. A gente tem que acabar com a maternidade. Porque a criança dentro do útero, ela vai destruindo a mulher. Então ela defendia, se você quer ser mulher, você tem que ter um útero artificial. Você não pode mais ter filhos, né? E aí então a gente vai chegar... Só uma aqui, que é legal, eu trouxe esse livro. A Elizabeth Elliot, nesse período, escreve o livro Deixe-me Ser Mulher, para refutar o pensamento feminista vigente na época dela. Olha o título dela. Deixe-me ser mulher. Por favor, eu quero ser mulher. Eu quero. Você pode me deixar ser mulher? Porque não podia. E aí agora a gente vai entrar na terceira onda do feminismo, que é o que eu queria falar mais assim para vocês, mas o resto era bem importante. Então, a pauta nessa fase é a ideologia de gênero. Vocês sabem o que é ideologia de gênero? Você sabe o que é gênero? Quando eu estava na escola, gênero era feminino e masculino, não é? No português? Ou não sei o quê. Não, gênero não é isso, não. Não é. Para essa geração, isso não é gênero. Então, o gênero, para eles, significa que a biologia não determina nada, mas sim a decisão de cada um ser o que preferir. Isso é gênero. E quando eles começaram com essa ideologia de gênero, sabe o que eles disseram? A gente vai usar essa palavra porque ninguém vai entender o que é gênero, as pessoas vão ficar confusas com essa terminologia. E é isso que a gente quer, que ninguém entenda o que é gênero. Não pode usar mais a palavra sexo, feminino e masculino. É gênero, porque a gente não quer que ninguém entenda o que é. Por quê? Porque eu sou o que eu quiser ser. Se eu disser hoje que eu sou uma árvore, quem que vai dizer que eu não sou? Eu sou uma árvore. Mas se amanhã eu acordar e eu não estou me sentindo muito árvore, estou me sentindo um passarinho, pode comprar alpiste lá que eu quero comer. Então, o grande perigo dessa nova geração, que a gente precisa conversar muito com as novas gerações, elas vão dizer, né? Pode passar. A ideologia de gênero não considera que as pessoas nascem homem ou mulher. Elas se tornam. Então, ela vem um pouquinho do que... Isso. Só que, quando a gente vai falar de ideologias, não é só nesse campo das ideias. É um conceito que é todo formado para que a gente compre aquela ideia que está sendo trazida. Então, quando eles vêm trazer essa ideologia de gênero, eles vêm dizer, olha, o gênero... ele é bom, porque o sexo, sabe, se nascer homem e mulher, não existe. Não existe. Tem uma feminista recente, aqui no Brasil, ela virou e falou assim,
Não existe mulher. Ela falou, não existe mulher. Só que se não existe mulher, por que tem movimento feminista? O movimento feminista não defende o direito das mulheres? Não existe mulher, para que tem um movimento que defende as mulheres? E aí, só para vocês verem o que o movimento propõe. Eles propõem anular a divisão natural e bipolar entre homem e mulher. Eles se opõem à natureza do indivíduo, ou seja, eu não sou da espécie humana. Posso ser qualquer coisa. Destrói a noção de família tradicional. E é interessante que eles não querem abolir a família, porque eles sabem que você não pode abolir família. Então eles vão mudar a configuração. Hoje, eu e um cachorro somos uma família, não é? Eu e qualquer coisa é uma família. Então eles não acabaram com o conceito, a palavra família, que eu tenho que pertencer. Mas agora a configuração pode ser qualquer coisa. Essa é a grande sacada. Tem gente que fala, nós queremos acabar com a família. Mas no fundo, se eles fizerem isso, toda a sociedade vai ser contrária, porque família é um conceito muito bonito. Então, você pode ser família com qualquer coisa que você quiser. Seu carro, quer que seu carro seja sua família? Lava, limpa, encera ele, cuida dele, troca pneu, faz tudo. Ele pode ser sua família se você quiser. E aí eles vão defender também. Eles vão incentivar a educação sexual nas escolas, mesmo contra o consentimento dos pais. Eles vão permitir que até mesmo crianças sejam submetidas à cirurgia de mudança de sexo, legitimizar perversões sexuais previamente consentidas, impor leis que forcem os outros a aceitar os diversos gêneros. Eles criam uma linguagem própria e punem quem não segue as suas imposições. Gente, isso não é despretensioso. Eles estão entrando nas escolas e cada vez mais cedo, e cada vez mais cedo, e cada vez mais cedo. Eu estava assistindo uma palestra e tem um psiquiatra americano que ele vai dizer que as crianças, até uma certa idade, elas não entendem muito o que é ser menino, o que é ser menina, elas não estão ligando. Então, às vezes, elas vão experimentar coisa de menina, às vezes, eles vão experimentar coisa de menina. Isso não quer dizer que um menino que quer brincar de boneca tenha tendências homossexuais. Ele é só uma criança que não entende o que está acontecendo e está ali brincando com a boneca. Essa maldade está nos nossos olhos. E ele falou que a partir dos 10, 11 anos, a criança vai começando a definir quem ela é. Só que sabe o que eles estão querendo fazer agora? Eles estão querendo que crianças de 6 anos, de 7 anos, sejam obrigadas a fazer a cirurgia de sexo. Que elas tenham a liberdade de escolher quem elas querem ser. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Quando eles eram bem pitoquinhos, 2, 3 anos, sabia escolher a roupa? Ah, e você põe lá, o que você quer vestir? Eles sabiam o que era bom para eles comerem? Agora, como que eles podem saber se eles querem ser homem ou mulher? Mas é isso que eles querem dizer, você está impedindo, porque ele está demonstrando que ele quer ser uma coisa, você está impedindo ele de ser quem ele quer ser. A ideologia vai dizer, né, que sexo é definido pela biologia. O gênero é um papel construído socialmente. Então não depende da biologia, ele não é fixo. Eu posso ter quantos gêneros eu quiser ao longo da vida. Os principais pensadores sobre ideologia de gênero é o Robert Stoller, que ele vai estudar o caso de hermafroditas, e ele fala, é mais fácil mudar o sexo biológico do que o gênero de uma pessoa. Olha o que ele está dizendo. Então é mais fácil eu ir lá e fazer uma cirurgia, que é uma coisa extremamente invasiva, é mais fácil fazer isso do que eu mudar o gênero da pessoa. Que é uma coisa que ela vai construir, ela quer ser quem ela quer ser. E aí a outra pensadora são duas, a Kimberly e a Bell Hooks, que elas vão falar um pouco da interseccionalidade. E elas vão dizer o seguinte, não pode ser uma luta só dos feministas, tem que ser a luta das minorias. Elas começaram com esse termo veementemente. Então a gente tem que juntar o pobre com o negro. Sabe esse lugar de fala? Elas que inventaram isso. Então você tem que ter um lugar de fala. Eu tenho, porque eu sou uma mulher negra da classe trabalhadora. Eu tenho o maior lugar de fala nessa sociedade. Estou na crista da onda. Se eu fosse uma mulher branca, talvez não. Então eu tenho poder de fala aqui. Todo mundo, por favor, escute o que eu tenho para dizer, porque eu tenho voz. Vocês não têm voz. O que elas querem dizer? Que as minorias, quanto mais minorias você pertencer, mais lugar de fala você tem na sociedade.
Quanto menos minorias que você pertencer, menos lugar de fala você tem. É isso que elas vão propor, né? A Bell Hooks diz assim: eu queria ter uma linguagem que nos lembraria continuamente dos sistemas entrelaçados de dominação que definem nossa realidade. E não ter apenas uma coisa, como gênero é o problema importante, raça é o problema importante. Mas, para mim, o uso desse jargão particular era um jeito resumido de dizer: todas essas coisas, na verdade, estão funcionando simultaneamente o tempo todo em nossas vidas. Então, assim, eu sou excluído em todo lugar que eu vou. Na farmácia, no mercado, na minha casa. Então, eu preciso ter lugar de fala em todos esses lugares, porque eu não tenho quem fale por mim. E elas inauguraram isso. Aí a dona Haraway, que eu falei que pode passar, ela veio inaugurar uma coisa interessante. Ela escreveu um manifesto ciborgue. E ela vai dizer o quê do manifesto ciborgue? Ela diz assim: o que constitui espécie? O que constitui parentesco? Em que sentido o ciborgue e seus afins estão em guerra com o animal e seus afins? Em que sentido ambos ameaçam o antropocentrismo, diferentemente das esperanças do monstro de Frankenstein? Falei que eu ia falar dele de novo, né? O ciborgue não espera que seu pai vá salvá-lo por meio da fabricação de um parceiro heterossexual. O ciborgue não sonha com uma comunidade baseada no modelo da família orgânica. O ciborgue sonha em ser quem ele quer ser. Sabe o que os movimentos já estão propondo? Que nós vamos virar homens-máquinas. Então a gente vai ser metade humano, metade máquina. Eles acham que a gente vai implantar chips e nós vamos ser andrógenos. Então, essa coisa de ser quem quer ser existe por quê? Porque eles querem caminhar para o sem gênero. Não existe mais homem, não existe mais mulher, não existe mais nada. A maior influenciadora desse pensamento é a Judith Butler, que ela vai dizer: você nasce e tem um gênero designado a você. Você recebe um certo tratamento, expectativas sociais são impostas sobre você. E aí você se dá conta de que esses nomes, esses rótulos não funcionam para você. Então você luta contra eles internamente, você sofre por causa deles. Você se dá conta de que de quem é, e encontra uma linguagem para ser. Então ela é a maior defensora de que a gente tem que ter uma linguagem que ninguém entenda. Por quê? Porque as pessoas não sabem contra o que elas vão lutar. Então a gente vai falar coisas que as pessoas não compreendem. Ela fala isso. Ela fala: nem sempre a gente precisa criar uma nova linguagem, mas outras vezes nós precisamos afirmar linguagens mais antigas ou reutilizá-las de uma nova maneira, transformá-las em termos problemáticos, permitir que adquiram novos significados em nossas vidas. É o gênero. Gênero, para mim, era o A. E elas atribuíram um novo significado, ninguém mais hoje em dia sabe o que é gênero. Que é o sem gênero, que é para onde está caminhando, que é o todes, amigues, sem gênero. E aí, sobre todas essas questões, tem uma feminista que ela se levanta contra, que ela vai dizer, a Christina Hoff, ela vai dizer no livro Feminismo, quem roubou o feminismo, ela diz assim: aceitar a ideologia de gênero é para o feminismo uma forma de suicídio, porque o gênero é destruidor da mulher, e ele pretende dizer que a mulher não existe. Já disseram, a mulher não existe. Então, a ideologia de gênero ela é muito complicada para nós e para os nossos dias, e a gente precisa lutar veementemente contra ela. Por quê? Porque o gênero ele existe. Deus criou, não o gênero. Olha eu falando a palavra errada. O sexo existe. Homem e mulher. E a gente não pode lutar e negar contra isso. E aí, para a gente terminar, eu vou voltar lá na frase inicial. Eu disse, né, que a Zimborska disse: eu sou, mas eu não tenho que ser filha da minha época. Como que eu não vou ser filha da minha época, quando todas essas coisas vêm bombardeando constantemente o tempo inteiro? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, que eu vou pular já lá para a parte que eu quero chegar. Pode passar, pode passar. Pode passar mais. Mais uma também. Outra. E mais uma. E aí a gente vai... Isso. O pecado complicou todas as coisas e eu e você somos profundamente influenciadas por todas essas correntes todos os dias. A serpente foi lá, pode passar. E ela disse, a Bíblia diz que é assim, ó. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Sabe o que a serpente diz hoje? Deus criou a mulher? Existe mulher? Ah, foi isso que Deus disse? Lá no jardim ele perguntou para Eva: mas Deus falou que vocês não podem comer? Existe mulher? Não, você tem certeza que existe mulher?
E ele pergunta isso todos os dias. Nós somos mulheres que muitas, mais do que eu, têm uma caminhada com Cristo. Talvez isso não nos afete. Mas as novas gerações acordam e pensam, existe mulher? Será que existe? E eu não sei, eu acho que não. E aí, para a gente guardar, eu e você fomos criados à imagem de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Não foi o feminismo que deu humanidade para a gente. Não é o feminismo que vai dizer se eu sou homem ou sou mulher. Foi Deus que fez isso. E aí a gente já leu, né? Deus fala, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Homem e mulher os criou. Gente, sabe o que tem que fazer com a criançada hoje em dia? Dia sim, dia também. Hora sim, hora também. Você tem que dizer assim, Deus criou o homem e a mulher. Isso é muito bom. Tá lá brincando, Deus criou o homem e a mulher. Isso é muito bom. Quando ele vai falar alguma coisa, você fala assim, você é uma menina, você é uma menina. E Deus criou você menina e é uma bênção ser menina. Porque Deus criou só o homem e a mulher. O tempo inteiro. Sabe por quê, gente? Porque se a gente não reforçar esse conceito na cabeça das crianças, desde pequeno, a primeira vez que alguém fala para ele que a mulher não existe, ele vai pensar, será que existe? Então agora o trabalho é assim, ó, é aquela coisa repetitiva que a gente precisa constantemente reforçar isso na cabeça das crianças. Aí pode passar mais 2 para mim. Isso. Não, volta um. Isso, volta um, que acho que foi muito. Fomos influenciados a achar que somos autoridade nas nossas vidas, mas não foi o feminismo que deu protagonismo para a gente. A gente leu também que Deus vai falar que Ele que deu o mandato cultural para mim e para você. A Renata Veras vai dizer assim, ó, ao tomar para si o direito de mandar na vida, as mulheres se meteram em apuros. Se meteram em apuros porque somos limitadas na nossa compreensão de nós mesmas e do mundo. Nós não nos conhecemos verdadeiramente. Só o Senhor conhece. O íntimo, o mais profundo. Então não foi o feminismo que deu protagonismo, foi o Senhor, lá no jardim. Quando ele criou o homem e a mulher, ele falou assim, dominem. Ele está dizendo, vocês vão ser os meus mordomos. Comandem tudo isso que eu criei. É para o deleite, é para o desfrute de vocês. Porque se a gente crê no nosso coração, a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso e é desesperadamente corrupto. A gente não pode confiar nele. A terceira coisa é que eu e você fomos influenciados a desprezar os nossos atributos. Quem deu dignidade para a gente foi Deus, quem deu força para a gente foi Deus, e quem nos concede direitos é o Senhor. A Francine vai dizer, olha, nós não precisamos de ideologia, precisamos de teologia, precisamos entender quem Deus é e nos tornamos a cada dia mais como Ele é. Dessa maneira, defenderemos mulheres, homens e crianças, nascidas ou não, pois isso é o que Ele espera de seus seguidores. Portanto, o que precisamos realmente fazer como cristãos é apontar homens e mulheres para Jesus, que é a única verdadeira solução para as mazelas humanas. Não adianta nenhuma ideologia, nada vai fazer com que a gente encontre. Aí você pode passar mais um, que agora tem bastante versículo. Pode passar. E eu queria, só para a gente concluindo, lá em Gênesis, pode voltar um para mim, por favor. Diz o seguinte, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem seja só, farei para ele uma auxiliadora. E eu queria terminar falando disso bem rapidinho. Esse termo auxiliador, ele é usado 2 vezes na Bíblia, para descrever o próprio Deus, o Espírito Santo. Se a gente acha que a mulher tem um lugar inferior, que ela não foi criada com dignidade, que ela tem uma posição subalterna, Deus só usa a palavra auxiliadora quando vai descrever a mulher, quando ele vai descrever ele mesmo. O termo original, pode passar, do hebraico é o ezer, que é vigoroso, e é muito usado na referência a Deus como nosso ajudador. Um ezer oferece ajuda total e absolutamente indispensável. Deus criou a mulher para ser como Ele aqui na Terra. Sabe quando as pessoas estão perdendo o caminho, estão perdendo a linha, estão perdendo a direção, você vai ali e fala, não ande por esse caminho. Não faça isso. Deus criou a gente para apontar um caminho. O que o Espírito Santo faz na nossa vida? Deus criou a mulher para isso. Quer um papel mais digno do que esse? Mas o mundo quer dizer para a gente que isso não é nada, né? Que isso é menos. E aí a última coisa que eu quero trazer para vocês. Nós somos influenciados a achar que o nosso valor é determinado pelo que fazemos e não pelo que somos. Hoje o mundo quer dizer que o que você faz é mais importante do que o que você é, mas você foi comprada por um alto preço. E essa é a coisa mais importante.
que poderia ter acontecido comigo e com você. E esse alto preço que nos dá dignidade, que nos dá valor, que dá sentido para a nossa vida, é esse alto preço que define quem eu e você somos. E é só por isso que a gente consegue compreender. Então, olha a responsabilidade que eu deixei com vocês agora, porque eu não vou ficar com a responsabilidade sozinha, não. Todas nós precisamos sair por aí falando com as novas gerações, e às vezes nem só com as novas gerações, com as nossas amigas, com as vizinhas, com as pessoas que trabalham com a gente precisa dizer, Deus te criou mulher, isso é bom demais. Tem gente dizendo aí que a mulher não existe, mas o Deus que criou todas as coisas, que sabe todas as coisas, criou a mulher. Criou eu e você, com propósito, com significado. Ser mãe é bênção? É. Por quê? Porque Deus falou. Filhos são bênçãos? Sim, porque Deus falou que eles são a herança. Que eles são as flechas que a gente lança para lugares muito mais distantes do que nós poderíamos ir. Eles são bênção. Por quê? Porque Deus falou. Sabe, a gente precisa lembrar que aquilo que Deus fala é a autoridade máxima na nossa vida. Não o que eu sinto, não o que eu penso, não o que as pessoas falam. E aí, toda mulher precisa do reconhecimento de Deus e da estima do alto, e não de autoestima. Se a gente tem problemas, se a gente tem dificuldades, se a gente tem dúvidas a respeito de quem a gente é, do que a gente tem que viver, a gente tem que procurar no Senhor. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, Carol. Fiquei muito feliz mesmo, né? Eu queria abrir um pouquinho para perguntas e respostas. Pode, irmãs? Queria dar uma abertura aqui para perguntas e para ela poder responder. Alguma irmã tem alguma pergunta sobre esse tema? Alguma pergunta? Ficou em dúvida em alguma coisa? Se alguém tiver, pode levantar a mão aí que você faz a sua pergunta. Hoje, o mundo quer que a gente pense, por conta de toda essa herança que a gente tem, que ser dona de casa não é nada. A Beth Friedan vai começar trazendo isso, que as donas de casa são mulheres folgadas, que não querem estudar, que não querem aprender, que não querem se desenvolver, querem ficar debaixo da barra do sustento de um homem. A Bíblia vai falar em vários momentos, inclusive lá em Tito 2, que a mulher tem que estar ocupada com as coisas de casa. Então eu vou ler para vocês aqui. Se vocês quiserem abrir, Tito capítulo 2, para a gente ler e ajudar você a responder essa pergunta, né? Porque a gente vai se sentir muitas vezes menor, porque a gente não ocupa, né, algumas posições, não faz algumas coisas. Mas Tito capítulo 2 vai dizer o seguinte, a partir do verso 3. Do mesmo modo, quando as mulheres idosas que tenham conduta reverente não sejam caluniadoras nem escravizadoras a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas... O que está escrito aí? Boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então você vê, ser boa dona de casa é um testemunho. Quando você não é uma boa dona de casa, você está difamando o nome do próprio Deus. Está escrito aqui. Viver os planos de Deus nesse mundo é uma ofensa. É sempre uma ofensa. Porque as pessoas vão olhar e falar, como assim? Você está abrindo mão daquilo que a gente acha como a coisa mais preciosa do universo para ficar em casa cuidando das crianças? Agora eu vou dizer. Criar um outro ser humano é a tarefa mais importante que qualquer pessoa poderia ter. Por quê? Porque você vai imprimir o caráter de Cristo na vida daquela criança. Porque você vai ensinar os caminhos do Senhor naquela criança. Então, se existem donas de casas que estão se sentindo menosprezadas por viverem, terem o privilégio, porque no nosso país, você ser só, que não é pouca coisa, é muita coisa, mas você ser só dona de casa é um privilégio.
Porque nós vivemos um país pobre, onde as pessoas precisam muitas vezes trabalhar para ganhar o pão de cada dia, porque se às vezes ela não trabalha, a família não come, que não é o caso de quem trabalha para ter luxo. Mas se ela pode, eu acho que ela deveria pensar seriamente e pedir para que o Senhor dê alegria para ela. Porque é um trabalho que não é visto. Então é difícil porque não é visto. E muitas vezes as mulheres que trabalham acham que a mulher que fica em casa, ela não tem valor. Por quê? Porque ela nem sempre está com a unha feita, ela não está com o cabelo feito, ela não está arrumadinha, ela não está... Mas ela está criando seres humanos à imagem e semelhança de Deus. E isso não tem preço. Sabe por quê? As mulheres hoje em dia, elas são mais ou menos felizes depois do feminismo. O que vocês acham? Elas são mais ou menos felizes. Exatamente, elas são menos. Sabe como a gente sabe que são menos? Quantas pessoas com problema de saúde mental a gente tem hoje na nossa sociedade? Mas mesmo assim, tendo mais homens do que mulheres, a sociedade não está feliz. Porque se tivesse trazido felicidade, as mulheres iam estar saltitando de alegria nas carreiras dela, não era isso? Elas trabalharem, elas conquistarem o que elas quisessem, isso não ia trazer felicidade? E elas não estão felizes, porque é exatamente o que essa senhora disse pra gente. Elas sempre vão querer mais. Por quê? Porque o pecado é assim. A Bíblia fala, né? Me dá, me dá. Ele sempre vai querer mais. Ele sempre vai querer mais. Então a gente precisa pedir para o Senhor, Senhor, concede graça para a gente ser feliz com o papel que o Senhor deu para a gente gente achar maravilhoso ser esposa, ser mãe, ser dona de casa. Sabe por quê, gente? É uma estratégia maligna. Porque quando você mexe na mulher, você mexe na estrutura da família inteira. Provérbios fala, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. A Bíblia não fala, o homem sábio edifica a sua casa. Por que será? Porque é o pilar, é central. A gente precisa pensar um pouco nessas coisas que a Bíblia fala. Se a Bíblia fala que a mulher é porque é central. E Satanás vai mexer na mulher por quê? Porque se você mexe com a mulher, você não tem mais família. Você não tem mais família, você acaba com toda a estrutura. Então, quem pode ser dona de casa, cuidar dos filhos, faça isso. Para a glória de Deus e peça, Senhor, que eu encontre sabedoria, que eu encontre graça, que eu veja beleza em desempenhar essa função. Se eu não posso, Senhor, que o Senhor me ajude a trabalhar, a cuidar do meu lar, a me empenhar nisso, porque essa é a maior riqueza que a gente pode deixar para as futuras gerações. Eu tenho algumas amigas que elas decidiram, sabe, assim, elas vivem ali, ó, na risca, não tem um luxo, não faz nada, mas eu vou lá na casa delas, eu vejo aquelas crianças, eu falo, Senhor, preserva a minha amiga, ajuda ela a continuar crendo, ajuda ela a continuar sendo fiel, porque não tem preço. Você cresce, você pergunta para a menina assim, quem criou você? Deus. Quer ver uma coisa? Eu fui contar a história para as crianças lá na igreja, para você ver a importância das mães dentro de casa, do ensino formal. Aí eu perguntei para as crianças assim, quem criou Deus? Crianças de 7 a 9 anos. Aí os pais dele, na igreja. Eu pensei, óbvio, né? Para criança, os pais dele, não sei o quê. Um menino levantou e falou assim, ninguém. Ele sempre existiu. Quem aprende uma coisa dessa? É ou não é um trabalho digno e muito importante? Mas aos olhos do mundo nunca vai ser importante. E às vezes a gente vai se sentir como essa sua amiga se sentiu. Um peixe fora d'água, porque ela não trabalha, porque ela é burra, porque ela sabe menos. Talvez ela não saiba conversar sobre as coisas que você conversa. Mas ela conversa sobre muitas outras coisas. Ela entende de muitas outras coisas. A Rebecca Merkley, ela vai falar um livro assim que eu indico para qualquer mulher, assim, se você quiser ler um primeiro livro sobre feminismo, procure Eva no Exílio. E ela vai dizer, as mulheres têm um papel muito importante, os homens são prosa. Fala, e às vezes a gente não entende nada. A mulher é poesia. Ela pega aquilo que o homem falou e traduz de uma maneira simples para a criança, para o idoso, para todas as pessoas entenderem. Então, que a gente não ache que é um papel menor, insignificante, é um papel muito importante. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Agora no mundo inteiro, né?
o movimento feminista ele tem uma força muito grande agora no mundo inteiro, porque ele não é mais um movimento só das mulheres. Ele está trabalhando com essas questões das minorias, né? Então, ele está muito ligado a todos os outros movimentos. Então, é um movimento muito influente no mundo inteiro. E a gente precisa estar muito atento. Porque esses dias saiu, né? Essa semana saiu o vídeo lá na internet de uma mulher falando que a gente tem que se infiltrar nas igrejas, não sei quem viu, na classinha, para doutrinar as crianças. Só que as crianças já estão sendo doutrinadas na escola e a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado deles chegarem na igreja, vão entrar dentro da igreja e doutrinar nossas crianças. Mas elas já são doutrinadas, não que não seja uma coisa, mas elas estão sendo doutrinadas na escola todos os dias. Gente, as crianças, desde pequenininha, eu tenho uma conhecida que ela dá aula na escolinha e ela não pode falar para as crianças, olha, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Eles têm 3, 4 anos. Tem que deixar eles brincarem livre. Então, é que aqui no Brasil as coisas chegam um pouco mais tardias, né? Porque lá nos Estados Unidos está muito mais acirrado, está muito mais complicado do que aqui. Sim, mas uma hora vai chegar, porque tudo que começa lá chega aqui. Então, tem pais que estão sendo presos. Aí é mais tranquilo, né? Aí é mais tranquilo. Porque o que acontece? Pensando em políticas públicas. Quando você tem um governo mais alinhado à direita, que é contra todas essas questões, ele consegue segurar mais e impedir que algumas coisas passem, e a gente tem liberdade para conversar sobre esses assuntos. Quando é um governo mais alinhado à esquerda, aí você vai viver um regime mais fechado, e você não pode discutir tão abertamente essas questões. Então, o Brasil Paralelo faz um trabalho excelente de ajudar a gente a pensar em muitas dessas questões, historicamente falando, né? Eu não recomendo a gente ouvir o que eles falam em outro viés, historicamente falando. Se a gente tem um governo de esquerda, você não pode ensinar nada que não seja da esquerda. E o grande problema no Brasil é que as nossas universidades federais, elas são massivamente esquerdistas. Tanto as públicas quanto as particulares. Por quê? Eles estão formando quem está dando aula para as crianças. Eles estão formando quem está dando aula para os adolescentes, para o pessoal na faculdade. Então, o feminismo é uma coisa muito latente, muito crescente por isso, porque a faculdade está dominada por essas coisas. Só que lá nos Estados Unidos o negócio, assim, eu vi esses dias que um pai foi preso porque ele se recusou a chamar a filha dele, era uma menina, a chamar de ele. Eu quero que você me chame de ele. Ele falou, não, você é ela. Ah, foi preso. Por causa disso. Né? E eu penso, é o próprio pai. Então, o pai não é autoridade sobre o filho? Bom, pelo menos que eu entendo, biblicamente e ainda na nossa sociedade é. Mas pode ser que um dia não venha mais a ser. Então, a gente precisa pedir para Deus ter muita misericórdia da nossa vida, do nosso país, que Ele dê bastante consciência para a gente continuar buscando viver aquilo que está escrito na verdade, né? Amém. Que maravilha, né? Se pudesse, a gente ficava aqui o tempo inteiro ouvindo. Muito bom mesmo, né? Mas a hora passa tão rápido que, né, vai embora. Irmãs, quero te agradecer mais uma vez, Carol, você, a Elaine, né? A Elaine está ali também. A Elaine também, irmãs, foi minha professora também do Design Divino. As duas foram minha professora. Então, caso vocês queiram fazer o curso do design, ele é online. Entre em contato com as duas ali, que vocês vão ver que é bênção. Um curso maravilhoso, né? Aqui, assim, isso foi só um pouquinho, assim, do que a gente aprendeu ali no curso. Foi um pouquinho. Mas, se vocês quiserem aprender mesmo, faça o curso de Design Divino, que é uma bênção. Que Deus abençoe. Eu quero chamar aqui a nossa irmã Cissa, né? Para vir trazer uma pequena lembrança, né, para a nossa preletora, né? E faz favor. Isso, eu gostaria que você aqui atrás. É uma pequena lembrança das irmãs aqui dessa igreja para você, tá bom? É muito simples, minhas irmãs. Estou muito feliz de receber todas vocês. Todas as irmãs que estão aqui, de várias igrejas, né? Nossa irmã Carol ali. Eu não lembro se é a Carol ou se é a Jaque. Eu sempre confundo o nome dela, né? É a Jaque, é as irmãs ali da igreja do Mogi Guaçu. Isso. Você pode ter uma foto? É uma pequena homenagem das irmãs aqui da IPB Mogi Mirim. Que Deus abençoe. Espero que você goste.
Muito bem, espero que você goste, que Deus abençoe, viu? Deus abençoe grandemente mesmo, né? Estou bastante feliz também, irmãs, porque há um mês atrás a minha mãe sofreu um AVC, né? Nós estávamos correndo para poder fazer esse chá e eu tive a notícia que minha mãe tinha sofrido um AVC, então ela morava sozinha lá em Guarulhos e Deus foi tão maravilhoso que antes dela ficar doente, eu tinha convidado ela, mãe, venha para o chá de mulheres. Ela falou, eu não vou poder ir e tal, mas Deus sabe de todas as coisas. E ela, no dia 14, no dia dos pais, né? Ela sofreu um AVC e a gente fomos ali para Guarulhos buscar ela e, para a glória de Deus, ela está aqui bem melhor, né, se recuperando, e Deus é maravilhoso, né? Quero agradecer a todas vocês, viu, minhas irmãs? Todas vocês. Não vou falar o nome de todo mundo, porque uma que eu sou meio ruim de cabeça, não lembro o nome de todo mundo, né? Mas quero agradecer a todas, aquelas que ajudaram direto, indiretamente, as irmãs aqui da nossa igreja, todas vocês eu quero agradecer. Né? E eu fico muito feliz, aquilo que você falou das irmãs mais idosas, das irmãs, né? Aqui nós temos bastante irmãs que têm a nos ensinar, né? Irmãs como a minha mãe mesmo, que cuidou da gente desde os 5 anos de idade, quando meu pai faleceu, trabalhou para cuidar, nunca tinha trabalhado na vida e foi trabalhar, foi humilhada ali, trabalhou em alguns serviços, né? E Deus deu forças. Também a nossa irmã Cidinha, que é uma irmã ali que para mim é um exemplo também. A irmã Cidinha tem o Marcos, que o filho dela tem 50 anos, né? Ele tem uma deficiência intelectual e ela cuida dele com o maior carinho. Para mim também é um exemplo de mulher, um exemplo de mãe, né? E a gente vê essa questão do feminismo, né? E aí você vê assim, nossa, falando que não é para ter filho, que não é para ser mãe, não é para ser mulher, é uma coisa realmente diabólica, né? E temos várias irmãs aqui que são exemplos, né? Tem uma ali, eu gosto de falar também a Andréia, que para mim é um exemplo também, que cuida do seu filho sozinha até hoje, né? São irmãs que são exemplos para nós, né? Minha sogra, minha cunhada, que é um exemplo de mulher também, Fabiana, que cuida do esposo, também tem a mesma deficiência do meu marido e também cuida dos seus filhos. Então todas, se eu for falar aqui, são todas, né? Irmã Rosa, irmã Cissa, todas as irmãs aqui, cada uma tem uma particularidade. Amém, minhas irmãs? Agora, vamos para o nosso sorteio, né? Que a gente já está ficando com fome. Vamos para o nosso sorteio. Tem alguém aqui, irmãs, que chegou e não deu o nome para a irmã Sueli? Tem alguém? Sueli, pega rapidinho o nome de quem não pegou. A Fabiana falou que o dela não. Colocou? Você colocou da Carol, da Elaine? Então, da Jaque, de todo mundo, então tá certo. Então tá ótimo. Então vamos ao sorteio. Vem cá, irmã Sueli, que também é uma guerreira, essa mulher. Não sei se eu falei o nome dela, que eu já nem lembrei mais. Por isso que eu falei que não ia falar o nome, porque eu esqueço, né? Também minha sogra é uma guerreira, uma mulher de Deus. Então vamos lá. Primeiro sorteio vai ser do livro Tardes Vermelhas. Esse livro, ele é da Maria Zuleika. Ela é lá da nossa igreja de Pinheiros, né? A escritora Maria Zuleika, ela é lá da nossa igreja de Pinheiros. E é um livro maravilhoso porque é um devocional, irmãs. Vocês podem começar hoje mesmo a ler, se vocês quiserem. E aí vai terminar o ano que vem. É um por dia. É algo maravilhoso. Vamos ver quem vai ganhar o Tardes Vermelhas aqui. Chacoalha aí o negócio. Chacoalhou? Então tira aí. Vamos ver quem vai ser a abençoada que vai levar esse livro. Os homens já estão agoniados lá querendo entrar. Espera aí, homens, que já que vocês entram. Já que vocês entram. Vamos lá. Quem é? Preletora Carol. Parabéns. Eita! Olha lá! Gente, eu não ganho nada. Vamos lá. Vamos ver quem vai ser a próxima. Gente, esse livro, Virtuosa. Maravilha, da Nancy. Virtuosa. Olha que livro maravilhoso. Gente, se você não gosta de ler, você vai aprender a gostar de ler, viu? Porque são livros que é para mulheres, que nos inspiram. Vamos lá, pode tirar isso, Eli. Já falhou o negócio? Vamos lá. Irmã Miriam. Irmã Miriam, eita!
Vamos aqui, Mamília, venha pegar seu livro. Olha, venha pegar. Vai doar? Ah, ela falou que ela quer que vamos sortear de novo. Ela doou para sortear de novo. Então vamos. Sorteia outra pessoa aí. Você pôs o nome dela? Pois? Olha, ela tá animada, por lo menos. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quem vai ganhar? A Mamília doou, então vamos ver quem vai ser abençoada que vai ganhar. Dani, mas é a minha nora, mas ela estava aí, mas ela teve que sair aqui para ela abençoar. O que vocês acham, gente? Dá ou não dá? Não tá aqui. Ah, não sei, vocês que decidem. O que vocês acham? Você acha que dá para outra pessoa? Sorteia de novo? Ela não tá aqui. Não pode. Não, imagina. Depois a gente dá outro, não tem problema. Depois a gente dá outro para Dani, então. Sorteia outra pessoa, então eu vou dar esse aqui para quem está aqui. Depois eu dou outro para Dani. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver, gente. Vamos ver, vamos ver. O seu é seu, fica aí. Vamos lá, vamos lá. Chacoalha, chacoalha. Janete. Janete, quem é a Janete? Janete. Tá vendo? Tem que sortear para quem está aqui. É isso aí, vamos lá. Olha que maravilha, ganhou um livro maravilhoso. Muito bom. Deus abençoe, irmã Janete. Não vamos fotográfica, não. Vamos lá, agora, gente, olha esse aqui. Esse aqui, a nossa patrocinadora mora aqui, Miriam Cosméticos e Bolos, aquela de verde, que patrocinou a gente aqui nessa tarde. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ver quem vai ganhar? Vamos ver quem vai ganhar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se for eu. Elaine. Elaine! Eita, essas meninas estão abençoadas. Obrigada, meu Deus. Estão abençoadas. Oi, essas meninas estão abençoadas, gente. Olha aí. Mais um Tardes Vermelhas. Mais um Tardes Vermelhas. Mais um devocional. Vamos ver quem vai ganhar esse devocional. E depois eu vou perguntar, hein, para quem ganhou. Se ele fez o devocional 1 ano. É 1 ano isso aqui, hein, gente. Vamos lá. Quem será? Quem será? Rosana. Rosana! Rosana! Parabéns, irmã Rosana. Irmã Rosana é uma benção, irmãos. Ela trabalha direto. E hoje Deus abençoou que ela veio, que ela estava de folga. Oh, glória, Deus abençoe. Muito bem. Agora o último. O último para a gente encerrar. Esse aqui é Sábia Conselheira, muito bom também, gente, muito bom esse livro. Vamos, chacoalha esse negócio aí, agora o último, chacoalha bem. Vamos ver quem vai ser abençoada que vai ganhar, vamos ver. Fabiana Gomes. Fabiana Gomes, Fabiana Gomes, ó, Fabiana, vou perguntar se leu, hein, vou perguntar, hein. Gomes, é Felício, é Felício. Souza Felício. Ela que errou, viu? Muito bem, minhas irmãs. Eu quero agradecer a todas. Quem vai me ajudar a entregar as lembrancinhas? Eu peço ajuda às universitárias. Cadê as irmãs? Pode vir? Ela é a fotógrafa. Quem pode? A Andréia. Pode vir ajudar? Pode, você quer também? A Andréia e a Sueli vai ajudar a entregar as lembrancinhas. Irmãs, muito obrigado, todas vocês. Eu quero agradecer mais uma vez a todas vocês. Motivo de bastante alegria. Me perdoa, porque foi uma coisa simples que a gente fez. E eu sou bem atrapalhada, né? As minhas amigas aqui que sabem. Mas eu estou bastante feliz de poder estar aqui com vocês nessa tarde. A gente preparou... Pode pegar aqui no fundo, aqui no fundo. A gente preparou, a igreja aqui preparou uma lembrancinha, uma pequena lembrancinha para vocês, tá bom? Para vocês levarem para casa e toda vez que vocês olharem, lembrar aqui desse chá, dessa palestra maravilhosa que a gente teve aqui nessa tarde. Pode ir entregando, já pode ir entregando para as irmãs, entregando esse pequeno presentinho, tá bom? Que Deus abençoe.
Olha, terminou aqui, vamos ali para o coffee break. Eu estou bastante feliz também, irmãos. Irmã Lúcia, eu não posso esquecer da irmã Lúcia, gente. Irmã Lúcia foi a nossa ovelhinha lá de Valinhos, né? Uma benção. E ela chegou aqui, eu fiquei até surpresa. Eu falei, que maravilha. Deus te abençoe, irmã Lúcia. Que Deus te abençoe grandemente, viu? Por você ter vindo aqui, contribuir aqui com esse chá. Obrigada a todas vocês. Eu vou chamar, eu vou chamar aqui a irmã Sônia. Você pode fazer essa oração final? Pode chamar os homens. Pode chamar os homens. Os homens estão querendo entrar. Irmãos, fiquem à vontade ali depois para comer ali um salgadinho. O salgadinho chegou, gente? Ainda não? Nossa, eu não acredito. Sério? Olha, meu Deus, eu marquei com esse povo 3 e pouco, não chegou ainda. Pode falar. Antes dela orar. Aí você... Então, vou aproveitar que não chegou. Está aqui na minha mochila, é verdade. Eu queria indicar para vocês, para quem quiser ler alguma coisa, isso aqui fica, né? Depois a Neide pode mandar para vocês. Eu trouxe alguns aqui para vocês verem. E é muito livro. Eu sou a mulher dos livros. Muito obrigada, Elaine. Que eu queria indicar para vocês. Esse aqui, infelizmente, não tem mais, mas se vocês acharem um PDF, alguma coisa excelente, é fininho. É do John Piper, que fala qual a diferença entre os homens e as mulheres. É muito, muito bom esse livro. Esses aqui, depois eu vou virar para lá, que eu trouxe outros aqui. Esse aqui, para a gente aprender quem Deus é, os atributos de Deus, incomparável, da Jane Wilkin. É excelente esse livro, muito bom. Para a gente pensar, conhecer mais aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Assim, né? Ela vai falar quem Deus é, como nós queremos ser Deus, quando Ele é Deus, né? Esse aqui eu tenho recomendado muito para as mulheres que fazem design divino. Chama Mulheres da Palavra. Ensina a gente a estudar a Bíblia. De uma maneira bem prática, assim, um guia bem prático, bem legal para isso. Esse foi o que eu falei na palestra, mas esse daqui está ali, eu vou mostrar depois. Esse aqui, ó, Mulher Cristã e Bem-Sucedida, vai falar sobre a mulher e o trabalho. Muito bom esse livro aqui também. Aí agora os que estão ali. O que Deus diz sobre as mulheres. Esse livro é muito bom. Esse é o primeiro livro cristão lançado sobre feminilidade bíblica, chama Feminilidade Radical. É uma ex-feminista que se converteu e conta a experiência dela. Ela fala que esse era o livro que ela gostaria de ter lido logo que ela se converteu. Como ele não existia, ela escreveu o livro. Aí tem ela, a imagem dele, da Francine, que é uma brasileira que está escrevendo sobre feminismo. É importante, porque ela está escrevendo para a nossa realidade. A gente tem poucos livros escritos por brasileiras, confrontando o feminismo, do Wayne Grudem. E esse novo, da Kate Keller, que é muito bom também, que ela vai falar sobre papéis de gênero. Pode passar para mim, por favor? O que eu falei para vocês lá, Eva no Exílio, procura esse. Esse é o melhor livro que você pode ler de feminismo. Eva no Exílio. Esse, agora a editora Fiel está lançando muitos livros para as mulheres. Esse aqui chama Paixão e Pureza. Ele é muito bom, mas especialmente para as solteiras, para jovens, porque ele vai falar como a gente tem que ter um padrão de pureza como solteira diante de Deus. Ela vai falar pureza custa muito caro, mas a gente precisa se manter pura. Esse outro que eu falei para vocês, que ela escreveu, Deixe-me Ser Mulher, por favor. Ela escreveu cartas para a filha dela lembrar que ela era mulher e que ela precisava viver como mulher na sociedade que ela estava inserida. Aí esse outro que eu estou lendo agora, Feminista Sem Saber, o da Renata Veras, Lugar de Mulher é onde Deus quiser. E aí pode passar. Aí esses outros, eles são uns livros um pouco mais teóricos. Esse daqui é da Ana Carolina Campagnolo, que é a deputada, né, estadual. É o Guia de Bolso contra Mentiras Feministas. É bem legal, ele é curtinho e ele vai dizendo, olha, o feminismo diz que conquistou isso. Não é verdade. Ele é mais histórico. Aí tem o livro dela mesmo, de feminismo. Tem esse aqui que vai falar sobre ideologia de gênero. Esse doutor Jorge Scala, ele fala muito bem sobre isso, com muita propriedade, para a gente aprender um pouco mais, ver quais são as influências, quais são os argumentos que tem. Esse aqui da Nancy, ela tem 2 livros. Ela é uma filósofa americana, ela cristã, ela escreve muito, ela vai falar aqui nesse Verdade Absoluta, e ela vai dizer, ó, libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural. Então, tudo que o mundo influencia a gente a buscar. E ela tem um agora que ela lançou recentemente, que é Ama o Teu Corpo, que é sobre ideologia de gênero também. E aí pode passar, que eu acho que agora é esse daqui, se vocês não quiserem comprar nada, esses 5 livros aqui,
Esse vermelhinho ali é o livro que a gente usa no Design Divino 1 e o verdinho é no Design Divino 2. Os outros 3 livros são mentiras em que as mulheres acreditam, mentiras em que as garotas acreditam e mentira que as meninas acreditam. Então, esse das meninas é um guia para mães que têm filhas entre 9 e 12 anos, para a mãe fazer com a filha, para mostrar, olha, o mundo conta essa mentira, mas a palavra do Senhor conta essa verdade. Aí o das garotas é mais para adolescentes, jovens, e o das mulheres é para as mulheres, né, mais casadas, assim. Esses livros são sensacionais para começar esse tipo de conversa com as novas gerações. E aí algumas indicações de sites ou coisas que vocês podem consultar. O Brasil Paralelo tem feito muitas coisas muito boas. O que eu assisti, o primeiro que eu assisti para começar a estudar sobre o feminismo é A Face Oculta do Feminismo. Tem a Escola de Sexualidade da Andréa Vargas, que ela está fazendo um trabalho excelente também sobre sexualidade com as novas gerações. O Invisible College, que é do pastor... eu esqueci o nome dele, lá de Goiânia. O Dutti, isso, obrigado. Do Pedro Dutti, que é muito bom também, especialmente para pais. Ele tem uma escola para pais. Se tem pais aqui, se vocês quiserem fazer um excelente investimento, Invisible College é muito bom. Eles dão muitas palestras atuais sobre essas temáticas para os pais aprenderem a conversar com os filhos sobre essas questões. E voltemos ao Evangelho, que tem muitos artigos sobre muitos temas e cada vez mais tem mulheres escrevendo para mulheres para ajudar a gente a pensar. Então, desculpa para a gente aprender sobre os temas, hoje não tem mais. A gente tem muito recurso. Irmã Sônia vai orar e aí está liberada ali, meu irmão, vocês podem se servir à vontade. Amém. Agradecer a Deus por estarmos aqui, né? Agradecer a Deus pela vida da Carol. Eu sei que nós aprendemos aqui com ela muitas coisas. Esse Deus, Ele nos ama, né? Quando Ele vê que a gente está precisando, Ele prepara para nós. Então vamos agradecer a Deus por essa tarde, por esse momento. Todo mundo aqui junto, é muito gostoso, é muito bom reunir, né? Poderia estar em qualquer outro lugar, mas pegamos a melhor parte do bolo, que é estar aqui, todas reunidas, num só pensamento, aprendendo aquilo que Deus tem para cada um de nós, né, irmãs? Vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Querido Deus, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, essas mulheres, Senhor amado, mulheres guerreiras, mulheres virtuosas, porque, Senhor amado, está preocupada a cada dia aprender mais contigo, porque sabemos, Deus querido, que o mundo tem tantas coisas ruins, ensinando aí fora, mas nós que somos tua filha, que procuramos estar contigo a cada dia, procuramos aprender mais e mais, Senhor, porque nós sabemos, Deus querido, que só o Senhor tem algo de bom e de maravilhoso para cada um de nós. Obrigada, Pai, obrigada por essa tarde, obrigada por estarmos aqui. Te agradecemos, Senhor, de coração, com todo amor que o Senhor tem por nós. Nós somos, Senhor querido, privilegiada por estarmos aqui reunidos na Tua presença, ouvindo, Senhor, a Tua palavra, através da Tua serva, que veio de longe, Senhor, trazer para nós algo, para que nós possamos aprender de Ti. Obrigada, Pai, obrigada, Filho, obrigada, Espírito Santo de Deus. Amém.